Olá, banqueiros e banqueiras! Olha, estamos hoje aqui com mais um episódio especial sobre o Bancão Simplifica. Matheus, o que nós temos hoje aqui nesse Charles, mais uma vez é um prazer estar aqui e eu vou te falar, hoje eu trouxe aqui para mim trazer o máximo de, absorver o máximo de informações, quero fazer o máximo de anotações, quero absorver tudo. Por quê? Porque a gente está aqui com o Francisco, a gente vai falar sobre muito sobre Open Finance, O Charles. mundo é open, né? O mundo é É open. isso E que a gente vai também falar. estamos aqui com o nosso querido Oswaldo. Oswaldo Mendes aí, bem-vindo também, Oswaldo, bem-vindo, Francisco. Obrigado por terem aceitado o nosso convite. Exatamente. E o Francisco, para quem não conhece, ele é o CEO da Ops, fez bacharel em Ciência da Computação pela Unicamp e mestre pela FGV. Francisco, Oswaldo, sejam muito bem-vindos a mais um Bancão Simplifica. Muito obrigado, eu agradeço muito o convite e vindo de vocês é sempre um prazer, eu sou fã do trabalho que vocês vêm fazendo, então que bom que a gente pode fazer alguma coisa juntos. Então espero que seja útil aí para quem vai nos assistir. Boa tarde aí, galera. Agradeço também a oportunidade aí do pessoal do Bancão aqui, o Francisco, né? E bora bater esse papo aí, descontraído aí, nessa tarde. Bora. Acho que hoje a ideia aqui, né, Matheus, é a gente desmistificar sobre o Open Finance, ele é seguro, ele não é, quais as vantagens do Open Finance, por que a gente usa. Mas antes disso, vamos conhecer primeiro um pouquinho da história do Francisco, né? Vamos, Francisco, traz um pouquinho pra gente quem é o Francisco, antes mesmo de ser CEO da Ops. Quando surgiu essa ideia também, mas eu quero saber a sua vida, né, basicamente. Claro, Pratica esportes, Tem algum tem hobby? hobby, leituras, pô, eu sou mesmo um compartilha muita atleta história pra gente aí. aposentado há muitos anos. Então, na verdade, a gente estava comentando, para quem não conhece aqui os estúdios do Bancão, nós estamos aqui num bairro muito tradicional de São Paulo, que é o bairro da Moca. E para quem não é paulistano em particular, a Moca é meio que um bairro arquetípico do paulista, né? Do paulistano. Então, aqui é que estão aqueles italianos todos que falam, urra, meu! Porra, Não mesmo. é? Nossa. É isso. Eu quero um pastéis e 2 chopp. E aquela história toda de que o paulista rouba o S no final dos plurais, porque em italiano o plural não tem S no final. Então a turma estranha um pouquinho. Então, e eu comentava isso porque a Moca é conhecida como o Portal da Zona Leste, porque é o primeiro bairro, né, da Zona Oeste, ou da Zona Leste da cidade de São Paulo. E eu cresci numa cidade que está mais a leste ainda, que é Santo André, que faz parte do ABC Paulista. E, bom, morei lá durante um período grande da minha vida, durante 10 anos, né? Na infância e adolescência. E depois fui para Campinas para estudar e não voltei mais, né? Aí vim depois para São Paulo. Mas até a escolha da faculdade foi uma coisa interessante. Eu tinha um primo, na verdade, casado com a minha prima, que trabalhava no Bradesco. Vejam só. Então vocês veem que o Bradesco me persegue há muito tempo, não é de hoje. As organizações Bradesco. E na época eu estava pensando no que eu ia estudar e eu tinha mais afinidade com humanas. Eu sempre gostei muito de escrever, de ler, enfim. Mas não era um aluno de matemática tão ruim assim. E aí, um dia conversando com esse primo, ele falou, ele trabalhava já no Bradesco, ele já tinha um cargo importante. Ele falou: "Você já pensou no que você vai estudar?" E isso era o ano de 79, tá bom? Então nós estamos falando aí de 46 anos atrás. Eu falei: "Puxa, então eu estou pensando se eu vou para a área de jornalismo, de direito, alguma coisa assim." Ele falou: "Olha, tem uma área no banco que a gente morre por gente boa, que é a área de computação." Computação? É. Bom, ele falou: "Para mim, essa é a profissão do futuro." Ó, Ó, o cara tinha uma A visão visão, boa, Então, né? ali naquela época. E aí a minha prima, né, ainda complementou. E além disso, remunera muito bem. Você já é um Durango. Imagina, você, né, se forma em computação, você vai ganhar bem e vai curtir a juventude com dinheiro no bolso. O resto eu não ouvi direito, mas essa parte de curtir a juventude com dinheiro no bolso eu gostei. E aí lá fui eu, então, prestar vestibular para computação. E lá, chegando lá, eu descobri que era um curso de exatas. Naquela época, não tinham muitos cursos de computação, pelo menos no estado de São Paulo. A gente tinha na FUVEST. A FUVEST naquela época era unificada, USP e Unicamp. Então você prestava Ciências Exatas São Paulo, Ciências Exatas Campinas, Unicamp, ou Ciências Exatas USP de São Carlos. Na USP e na Unicamp tinha o curso de Ciência da Computação, da USP é o primeiro do Brasil. Na USP de São Paulo você entrava em matemática e se tudo corresse bem e você tivesse nota, você depois escolhia computação. Ainda bem que eu tive juízo de não ir por esse caminho, porque as minhas notas do primeiro ano, né? Porque eu cheguei lá
e descobri que aquilo era um curso de engenharia disfarçado, né? Aquela base matemática terrível. Todos os cursos de exatas, vocês sabem, têm um básico comum. Não importa se você vai fazer física, bacharelado em estatística, que são uns cabeções desse tamanho, os caras adoram equação, né? E nós, lá da computação, tentando tirar uns 5 para sobreviver, né? E esperando aquele momento em que a gente ia meter a mão, né? Que é o que você estava lá para fazer. Mas realmente foi um processo interessante, porque ao mesmo tempo aquilo exigiu. Eu não tinha lá grande base matemática, eu tinha feito colégio de estado. No terceiro colegial, junto com o colégio, eu fiz o cursinho e acabei entrando, né? E aí, você pega pela prua cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, Beleza. física, Começa. Integral. GA, Ó. matemática discreta. Algumas disciplinas eu gostei tanto que eu fiz mais de uma vez para garantir que eu né? Mas no final eu acabei sobrevivendo e num determinado ponto eu estava indo mal na faculdade e eu parei para pensar a respeito disso. Eu pensei bastante em mudar de curso, o que todo mundo que estuda computação pensa, né? E aí eu concluí o seguinte: puxa, mas se eu saísse agora, eu ia sair derrotado, porque eu estou indo mal. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou me dedicar ao máximo, vou tentar aprender o melhor que eu puder, porque a hora que eu for senhor dessa situação, aí eu posso fazer uma escolha. Por enquanto não é uma escolha, é uma fuga. Não me perguntem de onde veio essa sabedoria, mas veio. É um discernimento já. Pois é, incrível, né? E aí, Matheus, o que que eu fiz? Eu peguei no segundo ano da faculdade e comecei a estudar que nem um louco. Estudei, e aí acontece o que você imagina. E eu até comento muito a respeito disso até hoje com os jovens. Qualquer tema, para que você se interesse de verdade por ele, para você aprender a gostar dele, você precisa romper a casca da superficialidade. Exatamente. É igual um esporte. Você está assistindo um esporte na televisão, futebol americano, né? Enquanto você está vendo aqueles caras, né, jogando uma bola oval para lá e para cá e dando trombada, que não quer dizer nada. A hora que você se interessa um pouco mais, Sim. ouve os jornalistas especializados, começa a entender que aquele é um jogo de estratégia e técnica, aí você começa a aprender a admirar, né? Ou você está assistindo um jogo de tênis, só quem tentou acertar a bolinha na raquete alguma vez na vida começa a admirar aqueles caras, né? Vai entender. É. E aí você começa a observar o seguinte: os caras não erram, né? Não. O Guga mesmo dizia, entre o primeiro e o centésimo no ranking, a diferença não está em técnica e nem em horas de treino, a diferença está no mental. Interessante, né? E realmente você vê o cara, a hora que ele vira uma determinada página dentro dele, tá aí o João Fonseca agora fazendo sucesso, Sucesso. Sim. o sujeito sente a possibilidade, parece que é uma escalada, e aí ele vai até onde ele conseguir, né? Onde o talento dele permitiu, o esforço e as outras coisas que vão acontecer na vida dele. Mas você vê que já é uma questão de que a bola bate na rede e pro cara que tá com a mentalidade certa, a bolinha cai do outro lado. É. É incrível. Nadal falou isso já. Olha que legal. Bom, e o fato é que eu consegui romper essa casca da superficialidade e entender de computação. Eu peguei um estágio na própria universidade como operador do mainframe. Sim, porque naquela época não tinha micro. Então, eu sou, né, anterior era a época dos micros. Eu estudei entre 81 e 84. Então, nenhum de vocês, claro, era nascido. E eu me formei há exatos 40 anos, completados agora no final de 2024. Vocês devem imaginar, por um lado, quanto mudou na computação. Nossa, demais. Não é? Você fala, puxa, é um negócio tão dinâmico, isso, aquilo outro. Mas como eu sempre fui um observador, numa posição muito estratégica, né, e portanto privilegiado da evolução da tecnologia, se eu disser para vocês que a ciência da computação evoluiu muito pouco, tudo que a gente usa hoje, em certo sentido, eu estudei lá 40 anos Os atrás. mesmos fundamentos, né? Pois é. A base. E isso é que é a coisa legal que hoje a juventude despreza, né? Muitas vezes, por a gente querer um resultado muito imediato, você joga fora aquilo que vai te dar fôlego para jogar. Então, eu sei que o Charles também é formado na área em sistemas de informação. Então, ciência da computação Ciência da e computação. pós-graduado em engenharia de software também. E os fundamentos que você falou é perfeito, Francisco, porque tudo que eu estudei em 2003 até 2007, ciência da computação, e nesse tempo nós víamos
aprendemos um pouquinho de Assembler, para você ter ideia, Pascal, Sim. falamos sobre um pouco de mainframes, então, mas os fundamentos da base da ciência da computação eram os mesmos dos anos 80, 90, 2000, até Pois é. 2020 agora, a É mesma isso. base. A única coisa é que as coisas se materializaram, Sim, né? Mas a teoria já estava lá. Eu me lembro com emoção de quando eu vi o primeiro Liza. O Liza é o antecessor do Macintosh, tá bom? De um professor que estava fazendo doutorado em Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, e voltou e ele podia trazer os pertences pessoais dele e ele tinha um Liza. Caramba. Então, a primeira interface gráfica, o primeiro mouse. Porque o que eu desconhecia era a interface caractere. A gente tinha os primeiros micros surgindo no Brasil. Eu mesmo participei, por exemplo, do projeto de um dos primeiros PCs, que naquela época, Personal Computer, IBM Compatible, que era como eram sim, chamados. Compatível IBM. Tem toda a história dos microcomputadores, de como a IBM entrou nesse mercado, com uma arquitetura aberta, e todo mundo começou a fazer computadores compatíveis com o PC da IBM. E isso desenvolveu muito a indústria aqui no Brasil, tá? E, bom, o começo foi exatamente esse, Charles. Escovei bit programando em Assembly. O meu primeiro emprego mesmo, quando eu me formei, eu comecei a minha carreira no CPQD em Campinas. Hoje se chama Fundação CPQD, naquela época era CPQD Telebrás. Vocês lembram que as teles eram todas estatais? sim. Você tinha a Embratel, que era comunicação nacional e internacional, e as teles que eram estaduais, Telesp, Telerge, Telemig, Telepar, por aí vai. E o CPQD, ele era o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento do Sistema Telebrás, que era esse conjunto. Então, todos os projetos de inovação iam para esse centro de pesquisa, que era em Campinas. Aliás, a 2 quilômetros da universidade que eu estudei, que era a Unicamp. E eu acabei trabalhando lá, comecei então a carreira desenvolvendo compiladores. Vejam só. A gente fez um compilador de uma linguagem chamada TIL. TIL de arrepio mesmo. C-I-L-L. Por quê? Porque o ITU, naquela época se chamava CCITT, que era o órgão de normatização global das telecomunicações. Foi o que permitiu que os sistemas de telefonia nos vários países se interligassem adotando padrões. E eles criaram uma linguagem de programação muito parecida com ADA, que vocês já viram nos Sim. livros de história também, né? Que é uma baita linguagem desenvolvida pelo Departamento de Defesa americano. Bom, aí tem uma história longa por trás. Mas naquela época a gente estava construindo o stack tecnológico fundamental. Eu tinha feito estágio na Itautec, que era uma empresa de tecnologia do Grupo Itaú, desenvolvendo o primeiro PC da Itautec. E lá eu escrevi um pedaço da BIOS, vocês não sabem nem o que é, né? Sabe quando você liga o computador e aparece BIOS, né? Basic Input Output System, que era todo escrito em Assembly. E eu escrevi, bom, aí device driver para controlar periférico, para conversar com micros, aquele era um micro de 16 bits, para conversar com placas de micros de 8 bits, foi uma aventura. E depois eu fui trabalhar nesse projeto aí de compiladores, e era assim, eu confesso para vocês, chegava 3 horas da tarde, eu estava trabalhando numa sala só com mais um, o CPQD era fora da cidade, parece uma universidade, assim, aqueles prédios baixinhos, e todo prédio, ele tem um jardim de inverno, porque o prédio é quadrado, assim, então ele tem um jardim de inverno dentro, ou dá para fora, né? Você consegue ver outro prédio, mas tem um gramado no meio, um jardim de inverno. Então você está trabalhando com aquela paisagem. E eu trabalhando na época em máquinas maravilhosas, o saudoso VAC 780, da Digital, DEC 10 e tal. E às vezes eu parava à tarde e falava, meu, e os caras ainda estão me pagando para fazer isso. Né? Mas aí eu fui picado como vocês pelo bicho do empreendedorismo. E aí eu resolvi abrir meu próprio negócio. E aí que começaram os meus problemas, né? Porque até então a vida era tão divertida quanto isso. E a Opus sempre foi no ramo também de mercado financeiro, desde a época, quando você começou no Itaú, foi a sua inspiração? Não. Aliada à tecnologia também? A Itautec, você bem lembrou, era uma empresa de tecnologia do Banco Itaú, e um dos pontos fortes dela era justamente a automação de agência, automação bancária. Eles fizeram ATMs, né, os terminais de autoatendimento, fizeram terminal caixa para automatizar as agências do Itaú, e alguns outros bancos acabaram adotando a solução deles.
Mas era uma coisa difícil outros bancos adotarem, porque vinha com o nome do Itaú, né? É. O Bradesco não ia comprar aquela tranqueira nem a pau. Você chega lá e fala, mas Itautec? Chega Como no assim? Bradesco, tá escrito Itaú. Então, tem. É isso. Mas, além disso, eles trabalharam, enfim, a Itautec foi uma empresa precursora aí do nosso mercado e trabalhou em vários projetos de tecnologia bem legais, produtos bem interessantes. Mas, na verdade, eu queria muito ter o meu negócio. E eu era assim, um rapaz latino-americano, sem parentes importantes, sem dinheiro no bolso e vindo do interior, literalmente, nesse caso Campinas, né? E aí, para começar, eu tinha estudado uma tecnologia que me fascinou, que era o sistema operacional Unix. Pô, Unix. É o avô do Linux, tá bom? E o Unix, ele tem uma característica que ela é particularmente sensível para nós da área técnica, né, Charles? Porque ele é um sistema operacional desenvolvido por programadores, por desenvolvedores de software, para desenvolvedores de software. Então, a primeira vez que eu vi aquilo, eu pirei. Na época, tudo linha de comando, tá bom? Só que ele tem uma interface de usuário programável. O tal do shell, que você usa para interagir e mandar comandos para ele tem comandos de programação. Então você consegue fazer scripts interativamente. Era um negócio Ó, maravilhoso. nessa época também, pensando até no Windows, né? Também nessa época fazíamos muito os .bats, né? Isso O .bat, mesmo. que era mesmo que era a analogia do Unix ali, né? Para você fazer rotinas. Isso Pra mesmo. você poder fazer a administração, organizar tarefas repetitivas e tudo mais. E tudo isso num disquete, né? Então, porque o Windows, na verdade, a gente naquela época ainda tinha o MS-DOS, né? É, E o DOS, eu não sei se vocês se lembram, mas a Microsoft comprou o DOS sim, era para embarcado. poder mexer nele e vender para a IBM. E eles compraram de uma outra empresa em Seattle que tinha um produtinho chamado QDOS. E o que era QDOS? Quick and Dirty Operating System. Porque chamar o DOS de um sistema operacional era uma certa licença poética. Porque ele era um programa para controlar o seu computador, no máximo. Sim. Ah, Né? E o Unix não, ele começou já numa arquitetura multiusuário, com memória protegida, com segurança. Era outro bicho. Mas o DOS, para os primeiros PCs, era o que havia, né? E aí, eu estudei esse sistema operacional, assim, ele tinha uma outra característica, o Unix, bem legal. Ele tinha sido talvez o primeiro sistema operacional, pelo menos o primeiro amplamente difundido, escrito numa linguagem de alto nível, que era a famosa linguagem C. Até hoje o Linux, 40 anos depois, né? Linux, não, 32 anos depois, os caras estão discutindo para começar a colocar partes do kernel escritas em Rust, que é uma linguagem mais moderna. Mas hoje está tudo escrito em C. Uma conta que a gente faz é a seguinte: a infraestrutura da internet está desenvolvida em linguagem C, o TCP/IP que vocês estão usando, uhum. né, que a nossa audiência está usando para nos ver, está tudo em linguagem C. E a infraestrutura da nuvem está agora escrita em linguagem Go. Sim. E o cara que criou a linguagem Go foram 3 autores. Um deles é um cara chamado Ken Thompson, que se você olhar nos livros de história, você vai ver que 30 anos antes ele criou o Unix. É. Então o cara tem só acerto. Não, o cara é uma coisa impressionante. O código que a gente usa hoje, multibyte para representar os caracteres, o padrão UTF, UTF-8, UTF-16, quem criou foi ele também. Então, Põe encode, né? Fazer codificação, isso, para acentuação, pontuação. né? E caracteres fora do ASCII original de 8 bits. Então, de alguma maneira, eu na época conheci esse sistema operacional e aí eu apostei que ele ia ser a próxima bola da vez. E eu conhecia de software básico, eu estudava bastante o sistema operacional, e aí eu vim trabalhar numa empresa em São Paulo, já pensando em abrir meu negócio, que estava portando esse sistema Unix para um computador de 32 bits. Caramba! Na época a gente chamava de super micro, que ia equipar um servidor, né? E aí eu estudei mais profundamente o código-fonte do Unix. E aí eu estava logo pensando em como é que eu colocava aquilo em prática. E naquela época, a IBM era a empresa dominante do segmento e os mainframes IBM, eles eram onipresentes nos data centers dos bancos. E eles até hoje estão lá firmes e fortes, 50 anos depois, né? 40 anos depois nesse caso. Você imagina naquela época. Então, a IBM, a gente já tinha o protocolo TCP/IP, o protocolo TCP/IP foi criado em 79, ele começou a se popularizar
por causa de uma distribuição de Unix feita na Universidade de Berkeley, a partir de 81. Então, o TCP/IP já existia, a internet já estava dando seus primeiros passos ainda em ambiente acadêmico e controlado, mas a IBM tinha os seus próprios protocolos de comunicação. E assim, você quer conversar comigo, você fala os meus protocolos, senão azar seu. Bom, bacana, então me diga como é que são os seus protocolos. Eu não vou te contar, você que desculpa. E era assim mesmo. Vocês estão achando engraçado? O analisador de linha espetava na linha e ficava vendo as mensagens passando e falando, meu Deus, o que quer dizer isso? Era um negócio assim, engenharia reversa. E a IBM tinha lá uma família de protocolos que começou lá com os famosos protocolos de comunicação síncrona binária, BSC 1 e BSC 3. E isso é que era usado para comunicar um servidor, uma máquina, um micro, com o mainframe IBM. E aí qualquer arquitetura que começou a aparecer, que se consolidou naquela época, uma agência bancária é uma rede local. Sim. Você tem um servidor e você tem terminais caixa, que são máquinas comuns. Sim. Naquela época ainda máquinas de 8 bits, tá bom? E o ATM também é um terminal como outro qualquer, né? Tem um micro lá dentro e esses caras conversam com o servidor que por sua vez conversa com o mainframe. Sim. Então quando você fala, faz um depósito na minha conta, que naquela época era na boca do caixa, o cara pegava o dinheiro, contava, você pediu para depositar 1.000, Nossa. não é? É isso mesmo. Era um processo interativo xarope, ou seja, o Pix da época. Processo interativo xarope. Você pegava, contava os milão, botava lá na gaveta e falava, o Charles está depositando R$1.000 na conta dele. Aí saía lá um comprovantezinho, ele te entregava a Filipe. Você pegava aquele troço autenticado e falava, bom, beleza, os 1.000 estão na minha conta. Só que isso, imagina, Oswaldo, batia lá no mainframe, o mainframe recebia aquela transação, punha 1.000 na conta, a hora que ele confirmasse, ele devolvia, e aí quando chegava de volta para o caixa falava, realmente a grana caiu. E a gente tinha alguns protocolos para garantir que esse negócio funcionava. A gente tinha o famoso protocolo de 3 pernas, que era o seguinte, você pega e fala, olha, quero depositar 1.000. O mainframe recebia aquilo e falava, tá bom, entendi, estou reservando 1.000. E aí ele mandava de novo falando, confirma. Qual que era o ponto aí? O ponto que ele não depositava de cara, porque suponha que a mensagem de volta não chegasse. Sim, porque naquela época a comunicação às vezes funcionava, às vezes não. Linhas de 4.800, vocês não sabem o que é isso, 4.800 BPS, bits por segundo. Nossa, É um negócio. A tua maquininha fala 100 mega. Aquele era 4.800. Né? Caramba. É 25.000 vezes mais lento. E aí, você mandava, né, seu terminal aqui. Se você não recebesse a confirmação, o que você fazia? Você salvava a transação localmente, entregava para o Charles. O Charles não tem nada com isso. Ó, os 1.000 estão aqui, viu, Charles? Confia. Tá certo. Aí à noite você ia fazer o batimento. Por quê? Porque o mainframe tentou mandar e não foi, ele ficou com o depósito de 1.000 pendente. Entendeu? Ou seja, como eu fiz a primeira perna, o mainframe ficou esperando a segunda perna de confirmação. Como não caiu, ele manteve como pendente. Aí à noite a gente transmitia o que ficou pendente, ele batia e falava, ele fez a transação do lado de lá. Na verdade, online a gente ainda ficava tentando mais um pouco, né? Escuta, a gente fazia um pólen. E aí? Às vezes a comunicação se recuperava, tudo funcionava e dava tudo certo. Senão você ia fazer o batimento noturno. Isso vocês vão ver que vai ter importância nessa conversa aqui daqui a pouco. Não, eu já estou percebendo, pegando gancho aqui, ó. Eu pensando um pouquinho no Open Finance. No Open Finance, quando tem a autorização, faz esse polling que você comentou agora. Você vai lá, tem a confirmação, tem que esperar o retorno. Estou imaginando isso daí, cara. É o fundamento que você colocou para nós aqui, o fundamento mesmo, de décadas. Não, e o que é legal, Charles, que é exatamente isso. Ou seja, tem um fator que às vezes é difícil de a gente colocar atenção, que é o seguinte. Você já pensou em contar os números pares? Oswaldo, vamos contar? Vamos começar a contar só os não negativos, tá bom? Começar do 0. 0, 2, 4, 6. E, Oswaldo, o que mais? 10, 12. Tá indo bem, tá indo bem. Um dia, Oswaldo, você vai estar contando lá, muito velhinho, você está contando 4 quaquilhões, 444. Aí você chega pro seu filho e fala, filho, eu cheguei até esse número. Continua aí. Você. O legado é seu. Ele é seu. Né? Aí,
Seu filho continua, 4 quatrilhões 446, 4 quatrilhões. Só que lá no ginásio atual, ensino médio, segundo ciclo, sexta série, sétimo ano atualmente, a professora escreveu para você assim, y igual a 2x para o x pertencente aos naturais. E nesse caso, os naturais mais, tá bom? Só os positivos. Então, ela economizou gerações de Oswaldo Mendes, né? Geração de Mendes, gerações de Mendes que vão ficar lá contando. Ela te deu um poder porque ela desenhou uma reta infinita. Pronto, todos os pares estão naquela reta. Quer saber qual que é o par referente ao 2? É o 4, 2 vezes x. Y igual a 2x, lembra? Você quer saber o 32? 64. Todos os pares estão repousando lá. Pronto, não precisa mais ficar contando. O dia que alguém quiser saber, vai lá e olha a reta e acabou. Tá pronto. E é infinito. Por que eu estou dando esse exemplo? A vida é muito curta para você gastar estudando casos particulares. Vamos ver se o 322 é par. Não dá. Então, o que você precisa? Você precisa dominar as equações. Porque cada equação que você domina é uma regra geral que vai poder ser instanciada em cada situação específica. É isso que o engenheiro estuda, é isso que o físico estuda, é isso que o matemático estuda e é isso que o computeiro estuda, cada um na sua especialidade. Oscar, você sabe que, acho que falando dessa forma, é o que eu sou formado em engenharia, né? Acho que um dos fundamentos do Bancão, essa é hoje que nós trabalhamos com assessoria voltada para Pix, Open Finance, um dos pilares que nós fazemos lá no Bancão é justamente a gente estudar o fundamento em si. Não quero perder tempo com cada caso de uso especificamente. É o fundamento, a base. Entendendo a base, você aplica para cada necessidade. É isso que a gente sempre fala. Vamos entender fundamento, vamos entender a raiz. O que é fundamento? Resolução, instrução normativa, manuais. A gente acaba se debruçando, Francisco. A gente quer entender a causa raiz daquele problema. Perfeito. E onde está a causa raiz daquele problema? Muitas vezes é a interpretação que é aplicada a determinado cliente. Então, o Banco Central ele vai editar aquela norma, e aquela norma está visando determinadas situações. Então, quando a gente pega o caso prático e fala, tá, mas aqui está encaixado isso? Né? Muitas vezes não está. Então, não está aqui, mas olha, mas aqui nesse manual a gente consegue visualizar. E Charles, acho que é importante a gente deixar um recado. Voadora no like. Voadora no like aí, porque pessoal. O Francisco, ele já trouxe o máximo aqui. Poxa, quanta coisa ele já trouxe aqui pra gente. Eu já peguei aqui vários insights que eu vou colocar amanhã mesmo, já no Bancão. Se inscreva aí, compartilha esse episódio aí pra família. E antes aqui, Matheus, queria deixar um outro abraço aqui pro Pontual Digital, né? Porque o Francisco falou sobre a Moca, não pode deixar passar. Não pode. O estúdio aqui da Moca, se você tá procurando aí um espaço, isso eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. O site é pontualdigital.com.br ou @pontual.digital. Acesse o Instagram, fale com o Wagner, que ele vai ajudar vocês aí a criar tem um ambiente incrível aqui, né? Não, a estrutura é completa. A estrutura é completa, assim, equipamentos de linha. Então, assim, você não vai ter problema nenhum em captação de áudio, imagem. Não se preocupem com isso. Só Matheus, gravar. Quero gravar domingo, 3 horas da manhã. Ele vai estar aqui. Sábado, 2 horas da tarde. Ele vai estar aqui. Quarta-feira, 5 da manhã também? Também. 2 da madrugada? Ele fica noturno. É 24/7, galera. Ó, você precisa gravar qualquer episódio, não importa, ele atende aqui. Mercado financeiro como o nosso, tem podcast de basquete, de piscineiros, né? Piscineiros, aquela higiene que você faz na piscina, né? Dentro dos dutos, até mesmo tratamento da água ali na piscina, tem também. Então ele atende todos os públicos, pessoal. Então, ó, pontual.digital no Instagram ou o site pontualdigital.com.br. Acesse agora e pesquisa aí sobre. Você tá perto da Zona Leste, Moca, é o melhor estúdio que a gente recomenda pra você, viu? Exatamente. E voltando aqui pro Francisco. Francisco, queria que você trouxesse. A gente já tava entrando já nessa ideia de você já estava querendo empreender, você foi picado pelo mosquitinho do empreendedorismo. Como vocês. Exatamente. Não, mas você sabe que eu queria antes, se você me permitir, dar um testemunho aqui. Opa. Porque isso que o Charles falou é muito legal e que está muito relacionado com outro fator que eu sei que vocês olham com muita atenção, que é o espírito do que está lá. Porque quando você olha a norma, muitas vezes a norma está estabelecendo uma restrição. Sim. E aí, você precisa ter engenho e arte para entender, às vezes, ir buscar lá todas aquelas justificativas, né? Como é que chama aquilo, Charles? Que é o fundamento que normalmente sai. Por quê? Porque Sim. Aí você vai entender qual que é o espírito do regulador. Sim. E por que eu falei que a gente ia dar um testemunho? Porque vocês já nos atenderam com um cliente que a gente chamou vocês por saber do expertise de vocês em Pix.
Bom, vocês são os caras de Pix no Brasil. Obrigado. Obrigado. Não, e aí, olha que legal. Parecia um projeto trivial. Era um cliente que é um cliente que trabalha com meios de pagamento no setor de transportes. A ANTT passou a exigir que essas empresas de um determinado volume entrassem no circuito do Pix. Bacana. Tinha um Pix como serviço na parada, né, um direto, e eles iam entrar como indiretos. Tudo parecia fácil. Mais um projeto, mais um. Mas na época eu me lembro de ter falado com o pessoal que estava no projeto. É mesmo? Chama o Charles. Não, vamos ouvir a opinião dele? Porque tem coisa que pode dar muito errado. E eles tiveram o bom senso de contratar o bancão. Então, com a gente até hoje, hein? É isso que é o legal. Obrigado aí pela... É isso que é o legal. Porque, na verdade... Sim. Pois é, porque o que aconteceu? O que nós economizamos de mão de obra, de dor de cabeça, e o que nós discutimos do projeto, que foi outra coisa importante, porque já era um ecossistema grande, funcionando bem, complexo, porque ali dentro você tem um mini core bancário, né, Charles? Exato. Então, a gente tinha que fazer as coisas funcionarem adequadamente. Isso tinha uma série de implicações. Ao contar com a segura orientação do bancão, o troço virou, funcionou, nós entregamos em prazo recorde, parecia impossível, porque como tudo, né, os caras esquecem. Estava quase acabando o prazo da homologação, faltava então, um mês. Aqueles projetos que só tem prazo para entregar, não tem prazo para começar, né? Não, vamos ver, estamos vendo, mas o prazo é ali, né? Demorou um tempão, quando fechou, a gente não podia errar, né? E é especialmente aí que eu sinto que essa orientação segura faz a diferença. Tanto porque você não pode errar, porque você tem prazo, quanto porque você vai tomar o caminho errado e gastar dinheiro à toa. Então você vai evitar retrabalho se você pensar melhor logo no começo. E depois, o quanto vocês acompanharam o projeto o tempo todo, que é outra coisa que faz diferença. Como você falou, o cliente continua com você, ele também continua sendo nosso cliente, está todo mundo feliz. Que bom. Né? Não, e olhando para isso, eu acho que esse é um dos fatores, talvez, que mais diferencia vocês como é DNA no mercado. O fato de vocês não se contentarem com o superficial. Isso é importante. E claro que à medida que vocês trazem a experiência dos clientes que vocês já atendem, mostram o que está acontecendo em outros segmentos. Eu sei que vocês atendem vários segmentos que estão de alguma maneira vindo para o mercado financeiro, além das próprias empresas financeiras. Sim. E tudo isso traz para o jogo alguma coisa que no final vai fazer uma grande diferença. Então, deixa eu dar agora eu vou dar um recado. Opa. Contratem o bancão, vale a pena. Então, deixa aqui, aproveitar o merchan, Matheus. Quem quer falar com o bancão, faz Exatamente, quem quiser falar com o bancão, bancãosa.com.br/café, vem tomar um café com a gente, 30 minutinhos, a gente consegue, assim, expor todo o nosso trabalho, e muitas vezes a gente acaba sanando as dúvidas já nesse café, Charles. Nesses 30 minutinhos, às vezes a pessoa já sai com uma ideia, ou até mesmo com uma solução, e não tem custo nenhum. É só vir tomar um café com a gente. bancãosa.com.br/café, então, 30 minutos que a gente consegue fazer um diagnóstico completo da situação da sua instituição de pagamento, instituição financeira. Você tem dúvida, tem que entrar no Open Finance ou não? Sou obrigado, já tenho 5 milhões de contas, não tenho? Então a gente fala tudo sobre isso, né? E também como que faz o processo de homologação. Tá travado na homologação, isso é muito comum, né? Os bancos procurarem a gente pedindo ajuda, algumas instituições. Então acesse aí o bancãosa.com.br/café que a gente conversa com você gratuitamente, tá? Pra gente poder ajudar a resolver qualquer problema. Então nosso mantra é: traga um problema que em 30 minutos a gente resolve para você sem custo nenhum, e daí em diante, se você quiser, fizer sentido, vem fazer um projeto conosco aí. Exatamente. Obrigado pelo depoimento, viu? E é café físico ou virtual? Café virtual, depende de onde você estiver. Se estiver em São Paulo, a gente dá um jeito de tomar um café físico com você. Legal. Né? Não, porque isso também é importante, né? Ou seja, nos dias de hoje, o fato de ele poder marcar meia hora na agenda com vocês e a atenção que vocês dão para o problema dele, com a expertise que vocês têm, eu acho que é muito importante. E tem um outro fator que eu sei que também vocês reconhecem. É muito importante a gente pensar sempre que a gente tem contas para pagar no curto prazo, mas a gente tem que pensar a médio e longo. Sim. E muitas vezes, quantas vezes vocês já não tiraram dúvidas dizendo, não, você não é nosso cliente para agora. Cara, e voltaram depois, meses depois. Exatamente. É isso mesmo. Plantaram agora, né? E ao mesmo tempo, esse é um trabalho que ele vai, de alguma maneira, consolidando a imagem de vocês, mas ao mesmo tempo, de utilidade pública para o mercado. Porque quem não está acompanhando o regulatório para e passo,
ou não entende as implicações que isso tem, muitas vezes o cara tá lá sem dormir, pensando, caramba, como é que eu resolvo, como não é. E às vezes é uma orientação segura, né? Que vai garantir que ele, com um conjunto de passos simples, desenrole aquilo que ele está achando que é muito complicado. E o segundo ponto, que é aquele que é muito legal, que é esse. Não, você precisa monitorar isso aqui, ó. Sim. A hora que você aumentar o número de clientes e passar desse ponto aqui, bom, aí me avisa porque a coisa ficou feia, né? E aí vai. E, na verdade, hoje, o Banco Central, eu creio que... Assim, eu sou fã do Banco Central, não sei vocês, mas assim, eu acho que os caras fazem... Banco Central, um beijo aí, um abraço pra 100. Não, isso é muito Obrigado legal. por tudo aí. Estaremos lá no mês que vem, vai ter um evento lá importante, 5 anos de Open Finance, Ô, lá em Brasília. Satisfação. E o que que acontece? Na prática, o Banco Central tem feito um trabalho excelente, mas além de tudo, eles estão muito abertos para a comunicação. sim, demais. As consultas públicas estão aí, né, para dizer isso. Exatamente. Pois é, estão trazendo, querendo ouvir a sociedade, e o pessoal não se furta a tirar dúvida, dizer qual que é o... Quando tem zona cinzenta também, né? Porque às vezes puxa, isso aí o regulatório não está muito claro, né? Você mesmo certamente já abriu muitas perguntas lá que o pessoal, ainda mais Ih, é o Charles de novo, ai meu Deus. Não, no Fórum Pix, todo Fórum Pix a gente tá lá, cara. Mas não, isso tudo é muito legal, porque na verdade, às vezes a gente está ajudando um trabalho deles muito importante que eles querem que a gente ajude, que é o de esclarecer. Sim, né? não, e foi legal, né, Matheus, que a gente teve a oportunidade de encontrar alguns profissionais do Banco Central no último evento do Conexão Pix, né, que foi aqui em São Paulo, Isso. e do lançamento do Pix automático, e nós falamos diretamente com o Banco Central, e eles falaram isso para nós, né? Exatamente. Muito legal, com muita Quando a gente tem esse contato com o regulador, é muito interessante, por quê? Porque ele consegue enxergar do lado de cá. Então ele apresenta para a gente, através das consultas públicas, olha, eu vou fazer essa modificação no mercado, o que vocês estão enxergando frente a isso? Uhum. Né? Porque quem está na linha de frente são vocês. Eu preciso regular, eu tenho a obrigação de regular como autarquia, mas vocês estão aí na vivência, vocês estão no dia a dia. Sim. O impacto, a gente está mirando esse impacto. Realmente, para vocês, vai ter esse impacto mesmo? Ou aqui no nosso mapeamento, como autarquia, a gente não conseguiu ver tal janela, ver tal situação? E muitas vezes o mercado reage e fala assim, olha, realmente, vocês estão prevendo tais situações, só que tem uma aqui específica que vocês não estão vendo. Então, essa daqui seria importante vocês incluírem também. Então, assim, não é só reativa, então essa comunicação é muito interessante mesmo. É isso aí, mano. Francisco, conta um pouquinho pra gente aqui, da onde surgiu a ideia de criar a Opus, o que você teve de insight ali. Legal. Fala um pouquinho pra gente. Então, e aí eu vou fazer uma história de 37 anos, rodar em 3 minutos, né? Porque no fundo, Oswaldo, é isso mesmo. Eu falei que eu também fui picado por esse bicho do empreendedorismo. E isso é alguma coisa assim que a hora que você vislumbra possibilidades, você não consegue mais dormir bem enquanto você não atua nessa direção. Você Às vezes eu mando mensagem de manhã pro Charles e falo, Charles, madrugada, mano. Eu tô aqui meio inquieto, aqui, eu não dormi, pô, tô pensando nisso. Ele falou, aí é de manhã, eu falo, caramba, eu dormi assim, mas eu acordei e fiquei pensando, e a ideia, a gente tem essa ideia aqui. Mesma coisa. Não, isso é muito legal. E o que acontece? No fundo, eu queria abrir meu próprio negócio, e aí eu pensei, e hoje eu entendo isso até academicamente, mas na época eu não entendia. Porque eu avaliei o que eu sei, quem eu sou, quem eu conheço e com o que eu tenho, até onde dá para chegar. Repete, isso daí, pessoal, isso aqui é importante. Você quer construir um negócio, não importa se é mercado financeiro, né, qual segmento que você quer atuar, é culinária, mercado financeiro, enfim, administração. Esses são pilares, né? Então, aproveita as suas habilidades e a sua inspiração, né? Olhar pra si, né? Esse ponto é legal, Charles, porque tem uma cientista aí da área de economia que estudou isso a fundo. Ela é uma indiana chamada Sara Sarasvati. E qual que é a teoria dela? É uma teoria que ela chamou de effectuation. Effectuation de effect, efeito. E a história é a seguinte, estava surgindo lá a internet, teve o boom da internet, e aí lá nos Estados Unidos em particular, que tem capital muito abundante, ele havia meninada terminar a universidade, terminar o MBA, às vezes alunos dela, fazerem um plano de negócio muito bonitão, ir lá levantar dinheiro com o investidor e sair fazendo um produto. E ela olhou, e ela era indiana, ela veio estudar nos Estados Unidos, fez o doutorado nos Estados Unidos e ficou lá na Universidade de Chicago, inclusive, conceituadíssima. Engraçado isso aí. Na China, na Índia não é assim, porque não tem esse capital abundante.
Será que aqui nos Estados Unidos é tudo assim? Os caras fazem tudo baseado em plano de negócio, esses meninos bonitos, perfumados que saem da NBA, um MBA de $500 mil, né? Vamos ver se é isso mesmo. E aí ela saiu com o grupo de pesquisa dela entrevistando empreendedores. No total foram mais de 120. Desde do cara que fazia o hambúrguer lá num barzinho lá na esquina de uma cidade pequena, até, por exemplo, eu me lembro de um, para mim na época chamou a atenção, que era o fundador da Real Networks. Lembram desses caras, não? Não. A Real foi a primeira empresa que tinha um produto para streamerização de áudio e depois vídeo pela internet. Caramba. E, enfim, eles foram comprados por alguém grande, nem vale a pena uma hora a gente procurar a história. Mas o que é legal é que ela entrevistou todos esses caras e ela chegou a uma conclusão. A conclusão de que nos Estados Unidos, como em boa parte do mundo, não é nada disso. Existe sim o mercado do venture capital, existe sim esse modelo, que é um modelo que hoje é muito popular, onde existe capital abundante, mas na prática, o empreendedor padrão, ele é um cara que faz essas perguntas. Ele pergunta, então, quem ele é, o que ele sabe, porque aquilo é o instrumento dele, né? Quem ele conhece, porque é o networking dele que vai viabilizar possibilidades para ele. E ele diz, já que o futuro é imprevisível, se você for na Ródia, isso eu não estou brincando, eu tinha uma colega no mestrado na GV, que ela trabalhou na Ródia, na matriz lá na França, tá? Ela era do grupo de planejamento. Eles faziam cenários para 10, 20, 30 e 50 anos. Caramba. Nossa. Por quê? Porque você imagina o que é montar uma refinaria, né? Então, é um ciclo gigante. Bicho, o bancão pode estar nadando em dinheiro. Vocês não sabem... Oswaldo, você não avisa assim. Não, eu estou dizendo, vocês não sabem o que vai acontecer o mês que vem no Brasil. Família, fala pra gente. Porque, na verdade, o que eu quero dizer especialmente o empreendimento no começo, você tem muito pouco planejamento. O que você está tentando é controlar variáveis que vão abrir possibilidades para você ali na frente. Então, já que o futuro é imprevisível, eu quero, de alguma maneira, com o que eu tenho, saber até onde dá para chegar. Onde dá para chegar? E todos nós fazemos a mesma conta, senhores. Affordable loss. Perdas aceitáveis. Eu me lembro de estar sentado pensando nisso e eu pensei, bom, eu já tinha mudado para São Paulo, eu estava naquela situação de ser um homem rico. O que é um homem rico? Um homem que ganha mais do que precisa. Eu era um garoto, eu me formei no dia 15 de dezembro de 84. No dia 16 eu fiz 21 anos de idade. Eu comecei a ganhar uma grana, que eu nunca tinha visto nada tão parecido. Embora fosse um salário de recém-formado normal, mas eu era tão duro, que era uma fortuna para mim. E aí, eu ganhava mais dinheiro do que eu precisava. Tinha dinheiro, né? Eu fui guardando dinheiro, fui fazer, assim, fazia grandes extravagâncias. Não, nada, né? Mas, sabe, assim, ainda mais eu estudei em 4 anos em Campinas Duro, eu podia começar a entrar nos restaurantes que eu não podia passar nem na porta, os caras me enxotavam, né? Coisas assim. Aí eu tô já em São Paulo, a nossa profissão sempre remunerou bem, e eu pensei, bom, qual que é o pior que pode acontecer? A casa dos meus pais está lá em Santo André, minha mãe não alugou meu quarto, está lá disponível. No pior caso, eu volto para lá e começo de novo. Não tinha Airbnb. No pior caso, eu volto a morar lá. Ou seja, uma perda aceitável. Affordable loss. Você vai até um ponto. Tem um ponto que você fala, bom, daqui eu não posso passar, vou ter que dar outro jeito, né? Então, assim, eu estava solteiro, não tinha nenhum compromisso financeiro, então as coisas estavam todas a meu favor. E aí, esse affordable loss que a Sara Sarasvati conta, os empreendedores todos fazem essa conta. É um pouco do dinheiro que você tem guardado, né? Até onde eu consigo sobreviver com ele, corta aqui, corta ali, corta lá, vamos, né? E vamos ver quando que eu consigo começar a gerar receita. Então, o segundo ponto, que foi o quê? Baseado em tudo isso, eu pensei, eu sei desenvolver software, que eu gosto de fazer, mas desenvolver software custa caro. Até eu ter um produto, até eu ir para campo, ou eu nem tenho equipe, sou eu. E aí eu comecei a fazer o quê? Eu tenho conhecimento, e conhecimento eu posso vender. Então eu vou começar dando treinamento para depois dar consultoria,
para juntar uma grana e poder desenvolver meus produtos de software. Esse era o grande plano. Tô vendo uma semelhança. Tem um pattern aí, um padrão. Tem. É isso. Não, eu fico feliz porque tá validado, né? Tá validado. Não, então, não sei, talvez, eu não sei quanto vocês aguentam, mas na prática, o que aconteceu foi exatamente isso. E eu conhecia o que bem Unix. E aí, fabricantes de computadores estavam começando a trabalhar em computadores de 32 bits, porque eles tinham os minis. Os minis eram baseados numa tecnologia mais antiga, chamada bit slicing, que você tinha que, na verdade, fazer tudo através de portas digitais básicas. E aí começaram a surgir os primeiros chips realmente poderosos que podiam funcionar como CPU, né? Então, chips de 16 bits, chips de 32 bits. E aí, esse grupo que estava aqui com computadores, mini computadores de tecnologia já um pouco mais antiga, começaram a desenvolver os tais dos supermicros e iam usar o Unix. Então, eu comecei dando curso de Unix para equipes de engenharia, de fabricantes de computadores, caramba, né? Que iam começar a portar o Unix para suas arquiteturas. Doido, né? Só que já visando o passo seguinte, porque eu estava num nicho hiper, super especializado. Perfeito. Esses caras vão desenvolver os computadores, vão vender esses computadores para o mercado, e aí eles vão ter que dar treinamento para quem compra os computadores. Aí eu dou treinamento para eles, entendeu? E assim foi. E a gente começou então dando treinamento, e o meu grande plano era desenvolver protocolos de comunicação para interligar agências bancárias a mainframes IBM. Perfeito. No Unix. Por quê? Porque ia ter uma troca de tecnologia dos micros de 8 bits para os PCs de 16 com servidores de 16 ou 32 bits rodando Unix. Eita, então é lá que eu vou. Ou seja, já estava enxergando um pouquinho lá na frente, né? É isso mesmo. E na verdade, Oswaldo, tudo é uma grande aposta, né? O que você faz é você vislumbra um mercado. E é isso que a gente começou aqui. A gente, assim, tá gravando já há bastante tempo, mas a gente teve uma conversa muito mais longa antes. A conversa estava tão animada aqui. Né? Vocês todos boa praça e tudo. Opa, obrigado. E aí, o que aconteceu que foi interessante, que a gente estava contando? Que o Peter Thiel tem uma teoria, ele é aquele cara do 0 a 1, né? 0 to 1. Ele é um empreendedor serial, mas ele mais do que empreendedor serial, é um investidor. Ele começou com uma empresa chamada PayPal. Na verdade, ele começou com uma outra empresa que era concorrente do Elon Musk, eles estavam na mesma cidade. Um belo dia eles viram que estavam morrendo de medo de que a bolha da internet estourasse. Aí eles resolveram se juntar para fazer, porque eles estavam fazendo a mesma coisa. E isso virou PayPal. Tava um cabo de guerra, né? Isso mesmo. E falou: bom, agora o tempo é que está contra nós. Eles se juntaram, montaram o PayPal. O resto é história. Virou a máfia do PayPal, porque eles ganharam tanto dinheiro. Eles venderam para o eBay, né? E, bom, aí tem toda essa história que vocês conhecem. O Elon Musk resolveu ir para Marte, como literalmente, né? E o Thiel investiu em algumas poucas empresas assim, que acertaram mais ou menos. Facebook, Airbnb. Razoável, né? Olha o dedo, né? É o dedo do cara. E qual que é o ponto? No Google, quando o Google ainda não era hype, e qual que é uma das variáveis que ele conta, que ele usa? E depois ele escreveu um segundo livro, esse 0 a 1 ele já fala disso, mas um segundo livro que ele aprofunda esse tema. Ele pergunta para os empreendedores o seguinte: qual é a verdade que você sabe e acredita que de alguma maneira não é consensual, ela é até contra-intuitiva, ou seja, a maioria das pessoas não acredita nisso. E aí ele avalia a tese que o sujeito defende. Então, por quê? Porque se você está falando, eu acredito que a inteligência artificial vai estar presente nos navegadores da internet. Bom, você, a torcida do Flamengo, do Corinthians, do Fluminense, do São Paulo, todo mundo. Agora, eventualmente tem alguma coisa que você acredita que poucos acreditam naquele momento. E aquilo, se a sua aposta estiver certa, você vai se dar bem. Então, de alguma forma, isso é o que ele faz como avaliação para ele saber se aquilo tem alavancagem ou não. E a gente estava falando disso, né, antes de começar, porque de alguma maneira vocês têm que encontrar no bancão isso também. A venda de conhecimento, ela está financiando vocês para vocês darem mais um passo. Exato. E era exatamente o que a gente fez, Charles. A gente desenvolveu uma tecnologia na época para interligar agências bancárias a mainframes IBM
E aí eu vendia para os fabricantes e integradores de sistemas de automação de agência. Fabricantes de ATM. Então, na época era, sei lá, uns 8, 10. E daí a coisa escalou. E aí, nesse momento, a gente também trabalhava com treinamento. Do treinamento, a gente passou a fazer projetos de software. E isso virou o core da companhia. Porque a gente passou a ter uma competência core, que é desenvolvimento de software vendido sem sabor, isto é, como serviço, projetos customizados, o que eu faço até hoje. Mas isso me dá know-how para eu desenvolver também produtos. Então a gente tem uma empresa que está há 37 anos no mercado, desculpa, 38 agora em abril, em que a gente vem desenvolvendo projetos customizados para os nossos clientes, e eu sempre tenho uma spin-off de estimação, que está na área de produto. Então, naquela época, era esse produto para interligar agências bancárias com mainframes, depois um sistema de automação de agência completo, isso virou um sistema de automação de canais de atendimento, mas no meio do caminho a gente desenvolveu outras coisas. Um exemplo foi um sistema SaaS, Software como Serviço, que a gente lançou em 2002. Portanto, 22 anos atrás, quando os caras falavam, pô, mas isso aí vai funcionar no interior, que a internet é lenta. Nossa. Aí, você vai. Deixa que a gente aguenta. E a gente lançou na época um sistema para gerenciar unidades de franquias. Eu tinha um cliente que era o Yazig. Sabe as escolas Yazig? Sim. É. Foi uma história legal, por quê? Porque a gente foi lá, eles estavam precisando de ajuda na TI, nós fomos lá olhar o que eles tinham, e conversando com o diretor de marketing deles, a gente viu que eles tinham um problema, uma dor, porque eles não enxergavam o que estava sendo vendido na ponta. E aí, isso dificultava uma série de coisas, programação de logística para mandar as apostilas e até para controlar um pouco a evasão. Vai que o franqueado esquece de indicar, né, de contar que alguns alunos se matricularam. E aí ele pega aquele material do IASD que saía da central, custava 1.200, porque o royalty estava todo lá. E o cara no Xerox falava, não, por 100zão eu copio esse material aí, né? O Xerox colorido surgindo. E aí nós fizemos um sistema que era o quê? Um micro ERP e um micro CRM para a escola, para a unidade franqueada, que contava tudo para o franqueador. E a gente integrou com o ERP do franqueador. A gente fala que era um micro, porque normalmente as franquias, a unidade franqueada é uma coisa pequena. E a gente em cima colocou uma camada semântica. O que quer dizer isso? Era um tradutor semântico, porque o cara do Yazig, o franqueado do Yazig, ele é um professor de inglês que deu certo. Ele não entende cliente, ele entende aluno. Sim. Ele não entende contas a receber, ele entende mensalidades em aberto. Certo. Então a gente fazia essa tradução. E aí depois a gente começou a especializar isso para outros nichos também. Lavanderia, embelezamento. Bom, perdão. Com isso, nós atingimos a liderança do segmento de franquias de serviço. Aí, em 2012, a Lynx, que acabou de ser vendida para TOTS. Depois de tanto tempo, hein? Porra. Lá em 2012, ela abriu capital. E aí ela comprou o líder de franquia de PDVs, né, de terminais de ponto de venda, de software de automação comercial, de franquias de alimentação, depois de franquias para produtos em geral, tipo Porto Belo, Meias Lupo, né, que é um varejo, que na verdade é o escoamento, a franquia serve à rede como escoamento para o fabricante. E aí eu falei na época para os meus sócios, podem esperar que agora eles venham aqui. E aí, claro que os estudos ajudam a gente a entender como é que o jogo é jogado. De novo, voltamos para a equação, lembra? Porque na hora de negociar, isso acontece em qualquer situação, né? Os caras vêm e te dão porrada dizendo, bom, olha, eu estou negociando com você, mas estou negociando também com o segundo do mercado. A gente era o líder, embora fosse um mercadinho pequeno. Sei lá, a gente tinha, nem lembro mais, 3.000 unidades, alguma coisa assim. Estamos negociando com o outro também, tá bom? E claro que a minha resposta na largada é, bom, eu li o seu prospecto quando você abriu o capital. Você está dizendo que você está consolidando um mercado. Logo, eu quero ver o que você vai dizer
para os seus acionistas se você tiver que comprar o segundo colocado e não o primeiro. A lição de casa bem feita. É isso, você não vai estar fazendo a lição de casa. Então, bicho, vamos fazer um preço justo, porque o que você economizar me espremendo aqui, você vai perder 10 vezes se você não fizer, ou o mercado achar que você não está fazendo a sua lição de casa direito. Mas eu, assim, preciso dizer que, assim, foi um negócio super legal, os caras da Link super positivos, e tanto que eu mantenho um relacionamento com eles até hoje, eles são, assim, pessoas muito corretas e tudo que foi combinado foi cumprido. Mas isso é um exemplo de uma spin-off. A gente teve outras que a gente vendeu também, algumas, agora mesmo a gente acabou de fazer uma outra de SPED, que a gente acabou vendendo... Nota fiscal? É, nota fiscal. A gente estava com 500 escritórios de contabilidade. É um cara que faz o seguinte, empresas com lucro real, elas precisam todo mês mandar um apanhado, todas as notas de entrada e de saída, elas põem num arquivo e mandam para o governo. É o Sistema Público de Escrituração Digital, SPED. Vocês são muito jovens, mas antigamente a gente tinha um livro que ficava na empresa. Você tinha que escrever lá. Entrou uma nota porque eu fui na papelaria e tirei um xerox. Saiu a nota para o cliente tal de tanto. Uma hora o fiscal podia entrar lá e falar, me dá o teu livro razão aí que eu quero ver. Pumba. Aí isso tudo ficou eletrônico. E aí uma beleza, porque um escritório de contabilidade médio, ele tem 80 clientes. Suponha que 30 sejam em lucro real, ou sejam varejo ou indústria, sejam obrigados a mandar o arquivo SPED. Ele tem que entregar isso até o dia 15 ou dia 20, então ele põe um monte de pica-pau, num programa parecido com a Receita Net, sabe, que a gente faz imposto? Ele pega as notas fiscais, cadastra, manda as notas fiscais, passa por esse programa verificador de arquivos, o PVA. Os nomes da Receita são os nomes criativos, né? PVA, Programa Verificador de Arquivos. Ele tem que gerar o arquivo SPED com todas as notas de entrada e saída, passar por esse programa, esperar para ver se dá certo, se não teve problema, ele vai, assina digitalmente e aí aquilo é transmitido para a Receita. Os caras põem, às vezes, dependendo do caso, 3, 4, 5 pessoas fazendo isso. O que a gente fez? A gente fez um cara que faz isso na nuvem. Então imagina o seguinte, o ERP do próprio contador ou o arquivo que o cliente mandou pinga num diretório, eu subo para a nuvem, rodo o PVA, se deu erro eu ponho numa fila, se não deu erro eu ponho em outra. Uma hora o funcionário dele do escritório entra lá, o que tem para assinar digitalmente aí? Esse, assina, enter. Em 10 minutos acabou. Resolveu. Antes ele ficava 16 horas durante 15 dias fazendo isso. Legal, né? Quando isso estava com 500 assinantes, 500 escritórios usando, a gente vendeu para a Kion. A Kion é uma empresa que tem hoje produtos voltados para esse mercado, e o fundador dela é o Maurício, um cara super bacana, que é também o fundador da Folhamatic. Lembram dessa? Sim. Que ele vendeu lá atrás para um grupo inglês chamado Sage, que também incorporou a IOB, e aí agora ele acabou o tempo dele de não compete, ele voltou com aquilo. Mas são exemplos de coisas que a gente faz, mas nós nunca fazemos pensando em vender, apesar de ser spin-off, porque esse é um outro ponto que é importante. Na verdade, uma empresa não é um artigo que você cria pensando em dar um golpe. Bom, vou montar um troço aqui, vou dar uma maquiada, e ripa. Pode, só que você vai perder a parte mais legal da história. E a parte mais legal da história é o troço ter sucesso. Decolar, atender problemas das pessoas. Você viu acontecendo que você fez parte daquela solução, né? As pessoas usando o teu... Cara, imagina um dia que você vai estar num café, num restaurante, você vai ouvir alguém que você não conhece falando da Bancão. Cara, quando você não gente, cara. Não é legal? Falaram do Bancão, foi como assim, cara? Ah, que legal. Pô, Charles, você precisa ligar para os caras do Bancão. Cara. Ah, é? Eu ligo, mas dá sempre ocupado. Você liga para você mesmo. Não, isso é super legal. Então, o nosso spin-off de estimação atual é o Open Finance. Então é um cara que a gente analisou muito em que cavalo que a gente ia subir, tá? Mas o Open Finance tinha muito a nossa cara. Por quê? Primeiro, porque nós lançamos um projeto de open source em 2000. De novo, vocês eram nascidos em 2000? Opa! A gente... Eu era. Quase. Assim, nós somos fãs de open source desde sempre. Né? Por quê? Porque a gente viu o Linux nascer. Porque a gente antes já conhecia o Richard Stallman, né,
Free Software Foundation, e porque nós também acreditamos que a informação quer ser livre. E o Open tem tudo a ver com isso. Nós lançamos em 2000 um workflow, um software de workflow desenvolvido em Java, era o fino da bossa. E o nome era Bossa mesmo, do produto. Por quê? Porque a gente olhou aqui, ó, a Bossa Nova foi um artigo de exportação cultural brasileira. Né? Vocês lembram? Tom Jobim cantando com Frank Sinatra. Fez um baita sucesso fora do Brasil. Então a gente criou o Bossa, o objetivo era esse, era ser um engenho de workflow distribuído, enfim, com uma série de características, moderno, que pudesse ser usado mundo afora. E a iniciativa inteira a gente chamou de Big Bros. Bros era de Brazilian Open Source Software. Tá? Foi super legal. Então, tudo isso sempre correu nas nossas veias, né? Mas tem um segundo ponto que nós, como empreendedores, Oswaldo, a gente olha muito, que é o seguinte: passa um cavalo selado no shopping. Você falou essa história toda passada. Mas isso vem da cultura árabe, eu não sei se vocês sabem. Eu, em particular, tenho essa ascendência árabe e italiana. Tá bom? Árabe pelo lado do meu pai, meu avô era sírio. Italiano por parte da minha mãe, meu bisavô era italiano. O conceito é o seguinte: quando passa o cavalo selado, você tem que ver o tamanho que ele tem. Porque ele pode ser muito pequeno. E você fala, bicho, é até bacana, mas isso aí não vai resolver meu problema, né? Ou seja, eu vou ficar arrastando a perna, né? Porque ele é muito pequeno, no meio do caminho o cavalo vai cansar e não vai me levar onde eu preciso. Ou ele pode ser muito grande, e você fala, puxa, eu adoraria subir nesse cavalo, mas não tenho bala para isso, entendeu? Porque assim, um pinote que ele der, eu caio. Mas tem um que tem o teu tamanho. Exatamente. Então, por exemplo, nós ficamos doidos para desenvolver um Pix. Mas eu tenho, né, muita gente conhecida no mercado. Vou dar um exemplo. O T. Carlos. É isso que fala dele. O T. Carlos foi meu estagiário no CPQD. O meu sócio, Alexandre... Até parênteses aqui, pessoal. Quem tá assistindo a gente aqui, será que alguém não conhece o T. Carlos? O T. Carlos, para quem não sabe, é o fundador da atual Matera. É um dos fundadores. Eles eram 3 colegas da Unicamp originalmente, depois se juntou um 4. E eles eram assim, 2 anos depois de mim na faculdade. Eu entrei na turma de 81. Na Unicamp a gente mede as turmas pela entrada porque a saída é muito incerta. É certo. Quando o cara consegue sair, né? Então, eu era da turma de 81, eles eram da turma de 83. Poderia estar se encontrando lá na frente, né? Saindo da mesma turma, né? Não, e a Matera começou como software design no apartamento de um deles, que hoje é meu sócio. Na época ele saiu de lá e veio para cá. Mas enfim, até hoje amo o T. Carlos, a gente troca muito figurinha. E ele foi um dos que eu liguei. T. Carlos, como é que vai ser o Pix aí, já que você é uma empresa líder de mercado de sistemas de core bancário? Ele falou, olha, o Pix é tão importante para nós que, assim, nem que o cliente não quisesse pagar, a gente ia ter um módulo de Pix. Não é nada disso, tá? O cliente paga, eu espero que pague bastante, porque o módulo de Pix deles é ótimo. Mas ele falou, não, é tão importante que assim, a gente não pode ficar de fora. No fundo, era essa a mensagem que ele estava me passando. Eu conversei com mais 2 desses, falaram praticamente a mesma coisa. Não, sem o Pix eu morro, porque eu sou core bancário. E aí você faz essa conta. Bom, é um investimento que não é pequeno, o Charles sabe bem. Nós tentamos atender um outro cliente juntos, lembra? Sim. O presidente daquela empresa é meu cliente hoje em outra empresa, mas que não é mais da área financeira e o Pix mesmo não rolou. Eu conheci o Charles numa situação dessa. Foi no feriado de 7 de setembro. Isso mesmo. Ligo para o Charles, estou com essa situação. Tem um cliente que quer fazer o Pix, quer desenvolver um Pix, um sistema de Pix. É uma empresa grande. Ele vai ter o Pix dele, ele quer ter e tal. 2 anos depois, eu tenho uma boa ideia do que tem no Pix, mas eu não conheço os detalhes. E eu preciso fazer um projeto para o cara, para fazer uma proposta, dimensionar esforço. Não posso errar. Bancão. Foi aí que eu comecei a ser cliente do Bancão. Charles, é isso mesmo, acho que era 6 de setembro. 6 de setembro, é isso. Então, eu vou trabalhar o feriado. O Charles falou, agora eu também vou. É igual o Wagner aqui da Ponto Digital. Pontual Digital. Pontual Digital. Um abraço aí pro Wagner. Cadê o Wagner? Ô, o Wagner aqui, ó. Manda um grito aí, Wagner. Opa! Eita, igual o Wagner. Precisou feriado. É assim, cara. Empreendedor é isso, né, Wagner? Fizemos uma reunião emergencial
E o Charles me ajudou a desenhar. Eu vi o cavalo passando selado, eu falei, vou ter que ir nele, né? Minha altura? Minha altura, vou agora. E aí, nós, com isso, dimensionamos o esforço para apresentar para esse cliente. No final, o projeto não rolou. Mas, de qualquer maneira, era nós desenvolvermos o projeto do Pix ia ser complicado. Aí, quando a gente olhou para o Open Finance, esse tinha mais a nossa cara ainda. Por quê? Porque a gente acredita nisso. Nós acreditamos que a informação deve ser aberta. Desde o open source, passando por todos os open que vocês possam imaginar. Sim, a informação quer ser livre. E, na verdade, a gente acompanhou com muito interesse a famosa polêmica da ação do Bradesco contra o Guia Bolso. Vocês lembram dessa? Sim, do acesso, né? Autorizado, scrapping, né? Web scrapping. Eles faziam o quê? O Guia Bolso foi um dos primeiros caras que fazia o tal do Open Finance na raça, que nada mais era do que o seguinte: me dá aqui a tua senha do banco, eu logo lá, navego pelas páginas, um robô, né? E puxo os dados da tela, que é o que a gente chama de screen scraping, quer dizer, raspagem de tela é uma barbaridade. Nossa, mudou. Mas é o que tinha. Mas é o que tinha. E aí, alguns bancos começaram a se incomodar com isso. Mas o que ele te oferecia? Um baita de um aplicativo legal para você fazer o teu controle das contas pessoais. Então, ele concentrava suas várias contas num lugar só, categorizava suas despesas, é o que a gente chama hoje de Personal Finance Manager, né? Puxa vida, um gerenciador de finanças pessoal, lindo. Aí o Bradesco cismou e falou: vocês não podem entrar aqui no meu sistema para pegar os dados. E o bacana dessa história foi exatamente isso. Mas, Bradesco, seus dados não são seus, são do cliente. Esse é o ponto. O cliente está dizendo que quer compartilhar os dados com o Guia Bolso. Você não tem nada com isso. E ele me deu até a senha dele. Tem acesso. Aí o Bradesco, né, deu o braço a torcer e fez ainda mais. Bom, então se é assim, eu vou abrir uma API para vocês não ficarem mais fazendo essa barbaridade. É o que a gente queria desde o começo. E tá aí o Guia Bolso, que virou PicPay, é um dos grandes players do Open Finance. Os caras fizeram um trabalho pioneiro, sendo fantástico. E no fundo, quando a gente olhou o Open Finance, a gente falou: isso aí tem a nossa cara, vamos para cima. E aí nós criamos uma solução de Open Finance focada, Charles, acho que isso eu já te contei, principalmente nas instituições financeiras médias. Sim. Por quê? Porque eram caras que eu já atendia desenvolvendo software. Muitas dessas instituições são minhas clientes com projetos customizados. Eu tenho um time super selecionado. E, de novo, é uma questão de que não tem certo e errado, mas é uma decisão. Lá atrás a gente tomou a decisão de achar um tamanho ótimo e meio que andar em torno dele. Então, que é um time de até 150 pessoas, porque aí todos nós diretores, eu como CEO, sei pessoalmente o nome de cada um, a história de cada um, não é? De novo, é uma filosofia. Então, quando a gente começa a crescer muito, eu tenho que spin-offar, criar um outro negócio e mais. Serviço é uma coisa que ela tem ciclos. E o ideal é que, com determinados tipos de produtos, especialmente produtos alugados, software como serviço, você passa a ter recorrência de faturamento. Exato. Porque as despesas de qualquer empresa são recorrentes. Os boletos continuam chegando embaixo da porta, não importa o que você faça, não é? Verdade. Então, respondendo a sua pergunta, Oswaldo, basicamente foi essa trajetória, foi motivado por tudo isso. E, bom, se você me perguntasse, raiz, por que eu quis abrir uma empresa, eu te diria que foi para tentar ser o mais útil possível para as pessoas. Tanto para quem é nosso cliente, quanto para quem trabalha com a gente. E criar uma empresa de software onde eu gostasse de trabalhar. O terceiro item, que é eu sempre gostei de desenvolver software, infelizmente eu só consigo fazer aos finais de semana com projetos de hobby. O meu último software que entrou em produção foi em 1995. Você não era nativo. Já era. Ou seja, na prática, claro, você como empresário, você começa a ter que pensar de maneira mais ampla, né? Você vai se dedicar à gestão, você vai se dedicar a atividades comerciais. E aí nós caímos no Open Finance. E aí, Matheus, eu sei que o Open Finance é uma das questões que, né, vocês até comentaram. Por exemplo, o Oswaldo me perguntou antes, né? Você confia no Open Finance? Foi o que você me perguntou? Foi.
Como que é isso? Como que isso aí funciona? Meus dados expostos? Entregar os dados para alguém, né? Eu falo até, para aproveitar a deixa aí, o Oswaldo ele vai trazer até algumas dúvidas que a gente mais encontra do ponto de vista do cliente, do usuário final, né, Oswaldo? O que você mais escuta aí das pessoas falando sobre as dúvidas do Open Finance? O que você tem a dizer para Como nós? que funciona isso aí, Francisco? Compartilhar meu dado, eu tenho uma conta num banco X, o banco Y vai ter acesso. Como que isso aí funciona na prática? Poderia falar um pouquinho pra gente? Claro, claro, com prazer. No fundo, quando a gente olha o Open Finance, ele está fundamentado hoje em 2 pilares. Um pilar de pagamentos, um pilar de dados. O pilar de pagamentos, os maiores especialistas são vocês do bancão. Mas podemos, né, depois percorrer um pouquinho para não deixar ninguém na dúvida. Mas o pilar de dados é basicamente o quê? É você compartilhar os seus dados de toda a espécie que estabelece um relacionamento entre você e uma instituição financeira com outras. E às vezes até com players fora do mercado financeiro, desde que devidamente identificados. Então, qual que é a ideia aí? E aí é que vem o fator que eu acho que é o mais transformador que o Open Finance traz. No que o Banco Central aposta no Brasil e outros bancos centrais têm apostado no mundo também? De uma maneira geral, a tendência em muitos tipos de mercado, como é o caso do brasileiro, é de concentração em vários segmentos. E, em particular, o nosso sistema financeiro é muito concentrado. 80% das transações estão na mão de 5 players, 5 grandes bancos. E isso acaba criando uma situação de força e de dificuldade de negociação do consumidor com esses grandes bancos. Claro, todos estão sempre buscando, né, tirar o melhor resultado possível da sua atividade, mas ao mesmo tempo atender o seu cliente. Mas existe um grande formador de opinião que é o Tim O'Reilly. O Tim O'Reilly é um cara de tecnologia que ele tem uma editora, ele fundou uma editora também quase 40 anos atrás, que escreve livros técnicos, o O'Reilly Books. Ele é o cara que, por exemplo, cunhou o termo Web 2.0, 20 anos atrás, que é aquele conceito de nós, internautas, podermos produzir conteúdo para nós mesmos. É o YouTube. Sim. Você vai, grava um vídeo e sobe. Ou depois das redes sociais, você passa a ser alguém que colabora com a geração do conteúdo que é consumido na internet. Isso era o Web 2.0. Ele tem uma outra frase importante, que é a seguinte: jamais capture mais valor do que você cria. O que é a captura de valor? É aquilo dentro da cadeia da qual você faz parte que lhe cabe do valor gerado em geral. Numa cadeia, tipicamente você tem alguém que está gerando valor, chega até você, você gera valor para mais alguém. Muitas vezes, quando a empresa assume uma posição dominante no mercado, ela começa a avançar para os lados. E avança sobre o valor de quem está fornecendo para ela. Mas ela começa a avançar também sobre o valor do que ela gerava para o cliente. Ou seja, ela entregava 10, agora ela entrega 8, agora ela entrega 5, agora ela entrega 3. Caramba, isso E é qual que é o problema? um fato. O problema é que alguém vai chegar aqui e vai falar, puxa, vamos rachar a diferença. Ah, ele te cobra 10, mas só se te entrega 3? Então eu vou te cobrar 7 e te entregar 7. Que tal? Cara, que bom. O que era. Tirou a característica, né? O que era. Estava no grau de entrega suficiente, acabou ficando insuficiente, você acaba. Isso mesmo. Que a gente fala que é criando injustiças no mercado, né? É isso. A precificação cai, distorce o mercado. Distorção. E o que é um dos pontos que gera isso? Assimetria de informação. Eu sei coisas que você não sabe. Sim. Vou te dar um exemplo disso que a gente estava comentando antes. A gig economy, ela gera hoje trabalhadores autônomos e que são modos de trabalho aos quais muita gente tem se adaptado muito bem. Às vezes o cara tinha uma relação de emprego, por exemplo, e ele não gostava de ir para o escritório todo dia. Ou ele é aquele cara que não pode ficar fechado. Aí surgiu o iFood. E ele gosta de motocicleta, né? Tomara que ele não mora em São Paulo, que aqui é muito perigoso. Mas ele vai fazer entrega. E ele consegue, trabalhando honestamente, auferir uma receita. Às vezes, o sujeito tem uma outra atividade, ele está fazendo uma faculdade. Ele não pode estar numa relação de emprego 8 horas por dia. Às vezes ele está estudando num curso que exige mais dele. Puxa, mas 3, 4 horas por dia eu consigo fazer um bico. Onde que eu vou fazer um bico? Ah, no iFood. Ah, no Uber.
né? E estamos citando isso, mas podia ser o Get Ninjas, quer dizer, o cara não precisa nem ter um automóvel, uma motocicleta, é um cara que se vira. Tinha aquela famosa foto, vocês se lembram, que saiu uns anos atrás? Um cara com aquela mochila do iFood, pedalando uma bicicleta daquelas do Itaú, que você olha. Verdade, sim, já. É genial. O cara não tem recurso nenhum. Ele aluga a bicicleta, pega o iFood e vai fazer entrega. Aí ele fatura algum, né? Esse cara, ele não tem olerite. Olha que problema que é. Em muito lugar, você chega, você precisa comprovar renda. E como é que o Open Finance, a gente consegue usar o Open Finance para fazer essa comprovação de renda aí? Pois é. Olhando o histórico, olhando os dados que você compartilhou. Então imagina o seguinte, que você chega lá na Financeira das Casas Bahia, só para dar um exemplo. Ô, Casas Bahia. Patrocina. Patrocina nós, paga nós. A regra é a seguinte, Francisco. Quando a gente fala laranjinha, o Charles já traz Itaú, né? Eu falo laranjinha, ela falou do Itaú antes de mim. Roxinho, Nubank. E agora Casas Bahia. Quando falar, tem que patrocinar o episódio. Muito justo. Muito justo. É justo, não é? Então, você trouxe aqui Casas Bahia, patrocina esse episódio. Não só esse episódio, mas como o canal inteiro. O canal inteiro aí, não, é perfeito, cara. E também já fica até o recado aqui, ó, colocar a rede também da opus-software.com.br, né? Boa. A gente já falou bastante da Opus. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Opus, acesse o site, tá aqui embaixo pra vocês aí, viu? Muito legal. Muito obrigado pelo merchan também. Que isso, cara. Patrocina nós, Opus. Brincadeira aqui, ó. Pode deixar. Mas o que é legal? Nossa, tem crédito, você tem muito crédito com a gente. Tem. Mas o que é legal disso é que, em última análise, quando você compartilha os seus dados, hoje o formato padrão que está sendo usado é o seguinte: você está dizendo para ele, pode acessar os meus dados lá na minha conta do Itaú 12 meses para trás. Você pode olhar meu histórico dos últimos 12 meses de tudo que eu faço com o Itaú. Conta corrente, meu cartão de crédito, as transações que eu fiz, os empréstimos para ver se eu estou em dia, financiamento, meus investimentos. Então imagina que você vai querer parcelar uma compra de um bem um pouco mais caro. Você vai comprar geladeira, você chega lá nas Casas Bahia e fala, puxa, mas eu preciso pagar em 10 vezes. O pessoal vai falar, puxa, mas aí eu preciso entender um pouco mais quem você é, porque eu preciso saber se você é capaz de me pagar. Mas eu não tenho, eu sou motorista do Uber, eu não tenho como te comprovar. Pô, compartilha seus dados comigo. Onde você tem conta? Tenho conta no Itaú, tenho conta no Bradesco. Bradesco? Patrocínio. Paga nós. Aí, você compartilha os dados, ele consegue olhar e falar, puxa, mas eu tô vendo aqui que esse cara o Oswaldo tem aí uma renda mensal de X. E essa renda mensal de X varia um pouquinho, 10% para lá, 10% para cá, mas é mais do que suficiente para ele pagar as prestações da geladeira. Não, Oswaldo, fica tranquilo, vamos fazer o crediário para você. Então, este é um primeiro passo importante, que é o de você ter condições de ter acesso a crédito, mesmo não tendo as comprovações tradicionais de mercado. Um dia desses, um cara do meu time, que trabalha com Open Finance, ele foi ver como é que funcionava eu nem lembro mais, acho que é o empréstimo, o financiamento de um banco roxo aí qualquer. Um roxinho. Um roxinho, né? E aí, a primeira coisa que os caras pediram foi o olerite dele. E ele ficou pau da vida. Ele falou, eu já compartilhei meus dados com você do Open Finance. Vocês não estão usando? É uma vergonha. Né? Ou seja, o cara não está usando ainda. Então, esse é o ponto, Francisco. Esse exemplo que você deu agora do banco e também do próprio varejo, né? Cara, é uma coisa tão óbvia, simples, que vai trazer valor, vai ajudar o cliente final e vai ajudar também o próprio lojista a faturar mais, a rede a ganhar muito mais dinheiro, tá perdendo negócio. E, na sua opinião, por que hoje a gente não vê na prática, no dia a dia, o Open Finance presente em casos de uso mais palpáveis, como esse que você disse que da Casa Bahia, por exemplo, que é ótimo, né? Por que eles não usam na prática tanto assim? Então, essa é uma das questões importantes, Charles, pelo seguinte. O mercado ele é tão dinâmico hoje que ele obriga as organizações a estarem fazendo mais coisa do que elas são capazes de fazer bem. Isso é um desafio grande, porque tem muitos mercados dos quais eles não podem ficar de fora. Às vezes porque eles têm que responder a um investidor que está esperando um resultado de curto prazo. E aí, ele não faz completamente. Ser uma instituição financeira hoje no Brasil é demandante do ponto de vista regulatório e tem que ser assim. Tem que ser assim, ou seja, o Banco Central está certo. Mesmo sendo assim, volta e meia tem uma barbaridade aqui ou ali
Imagine se não fosse. E aí, muitas vezes, a gente sente que as equipes, Charles, elas estão assoberbadas em cumprir só o mínimo necessário para atender o regulatório. E aí, todo mundo está com verba cortada, está com dificuldade de prazo, e aí o cara deixa o importante para atender o urgente. É só ver o que está na norma, o que é obrigatório, né, Matheus? Exatamente. Eu nunca vi alguém colocar de maneira tão sofisticada esse termo. Parabéns, Francisco, porque assim, quando a gente olha, a gente fala, nossa, mas por que você não fez isso? Não, mas eu estava estourando, eu já fiz aquilo que é urgente. É isso. Não, mas já era importante quando você tomou ciência, né? Você deixou estourar agora e vai deixar isso de lado? Não, e você sabe, a gente despreza isso. Eu estava conversando outro dia com um superintendente de um banco grande, tá? E ele conta o impacto de cara que teve o Open Finance nesse grande banco. Que agora eu vou voltar e ligar as pontas daquela história. Antigamente, uma agência bancária, Oswaldo, ela funcionava das 9 às 4. Sim. Por uma série de fatores, acho que ela funciona até hoje. Mas é que hoje ainda. Há quanto tempo você não vai numa agência? Você nem sabe mais onde é. Quanto mais de 40... Nem sei se tem agência ainda, né? Tem, mas é um detalhe. Isso tinha duas razões de ser. A primeira, de ter um horário razoável, né, de ela estar aberta, mas era um pouco diferente do mercado, que normalmente você vê o varejo. Das 8 às 6 é o mais comum, né? Lá já era das 9 às 4. Era um pouquinho reduzido, porque você tinha todo um trabalho pós-fechamento da agência, que era o batimento do caixa, a contabilização do que foi realizado no dia, os pagamentos, isso e aquilo. E para o pessoal daquela época, você vai se lembrar que nunca ninguém saía às 6. Ó. O cara saía às 9 da noite, porque até fechar os caixas é tudo manual. Já pensou? Tinha um amigo na faculdade que ele trabalhou como caixa. E aí ele ele era muito inteligente, ele começou a sacar umas coisas. Do tipo, sempre que você digita invertido, 2 dígitos, você vai digitar 91 e digita 19. A diferença é um múltiplo de 9. Pode fazer a conta, isso tem uma razão de ser, que é a notação posicional que nós estudamos na computação. Tá bom? Mas é isso, ó. A diferença entre 31 e 13, quanto é? Já vou falar. 3 menos 1, 2 vezes 9, 18. Pode fazer a conta. Caraca, detalhe, hein? Legal, né? Então, olha a sacada do cara. Caramba. Quando ele via, caramba, a diferença está dando múltiplo de 9, nós digitamos um dígito invertido. Peraí, acha aí. Legal, né? Isso eu acho genial, porque só com a cabeça o cara economizava horas de trabalho manual de um monte de gente. Não é legal? Isso é talento, né? E até hoje, isso é uma coisa que me emociona, assim, de ver alguém ter um algoritmo legal, uma forma diferente de juntar as coisas. A inventividade, né, que agora com a inteligência artificial está tão presente. Mas o que é legal dentro disso, então? As agências funcionavam nesse período. Então a gente tinha os famosos sistemas batch que processavam à noite. Ah, beleza. À noite, a agência está fechada, não está tendo transação, aí eu faço o batimento das contas, né? Tranquilo. É isso. Esse profissional me contando, um amigão meu, um cara que eu gosto muito, ele é um cara que tem uma experiência assim de mais de 30 anos com cartão de crédito. Ele conta, ele pegou o cartão de crédito no tempo do mata-borrão. Vocês não sabem o que é isso. Mata-borrão era o seguinte, por que o cartão de crédito, até hoje, muitos ainda tem aquele alto relevo, vocês sabem? Você lembra disso, Charles? Não. Ah, porque tinha que passar marcar no papel, assim, Cada Sim. loja que aceitava cartão de crédito tinha uma maquininha que tinha um papel carbono. Isso. Ele escrevia lá, R$30. Aí você pegava o cartão, ele encaixava o cartão e passava um negócio para pressionar o cartão, para imprimir o número do cartão e ficar no carbono. Entendeu? Ele enfiava o cartão embaixo do carbono e aquilo era... Caramba. E aí, historicamente, muitos bancos ainda têm alto relevo. Não sabe por quê, né? Não sabe por quê. Perdeu, ficou... Caramba, né? Nossa, que história essa aí. E por que isso é interessante? Porque os caras, então, à noite, o cara normalmente juntava lá os papeizinhos, o lojista, no dia seguinte ele ia cedo na agência. O meu acordo aqui é com o Bradesco. É com a Visa. Visa era Bradesco. Levava lá na agência do Bradesco mais próximo, ó. E são os cartões que eu processei ontem.
Aquilo entrava no malote, ia lá para a central, no caso do Bradesco, lá na Cidade de Deus, sei lá, agora é Alphaville. A turma digitava aquele troço todo, certo? Processava de madrugada. E saíam as listagens e dizia, então nós estamos devendo lá para uma loja de sapato 30, preciso mandar depositar no dia. Esse era o processo. Não, e muitos dos prazos que a gente tem hoje vêm desses fatores históricos. Não por isso tem muita coisa que é D2, né? E rodando no mainframe, velho de guerra, bicho. Aí, a coisa foi evoluindo, depois a gente passou a ter... Isso mata borrão, então, porque a máquina era assim... Aí depois a gente passou a ter os POS. Já foi uma evolução usando o quê? Tarja magnética, certo? Você ia, passava o cartão, aí você já passava com a tarja magnética, amplamente falsificável hoje, naquela época não. Nhact. E aí a transação então passou a ser online. E aí ele contando que num processador grande, uma empresa, um banco grande, uma empresa que processasse muitos cartões, tipicamente no mainframe, o que eles faziam? Durante o dia, o horário comercial, 70% da capacidade do mainframe eles deixavam para o processamento online, que era esse que recebia as transações dos POS e devolvia ao tal do autorizador. E 30% para batch. E à noite invertia, porque caía o movimento. Então, 30% para o processamento online e 70% para batch, tá bom? Bom, esse troço veio sendo adaptado, foi crescendo, né? Mais e mais capacidade de processamento, mas está igual a 30 anos atrás. Aí entra o Open Finance. Então, a madrugada que tinha caído o volume de transações, agora estão entrando os caras lá pedindo dado. Ô meu, o Oswaldo compartilhou os dados dele aqui comigo, eu quero. Né? Todo mundo querendo ali, né? Pois é, eles tiveram que investir pesado para conseguir adaptar para a demanda de processamento que o Open Finance está gerando, né? Por baixo dos panos aí ninguém está vendo. E do outro lado, na agência não foi diferente. O que o Pix fez? Antes a conta corrente fechava às 4 da tarde e abria às 9 da manhã. Beleza. O Internet Banking já causou um certo problema 20 anos atrás. Mas mesmo assim, transação mesmo, o cara ou estava fazendo via cartão, ele não estava, ou um saque, pensa. O cara ia lá de madrugada pegar um saque morrendo de medo de ser assaltado. Exato. Né? Então, o volume era baixo. Então os caras botavam o quê? Só um pouquinho de processamento para isso aí e usavam o tempo para fazer todo o processamento, fechar a agência, fazer batimento, compensação. O SPB online estava sendo atualizado online, mas você tinha que ainda processar depois, empacotar os relatórios, mandar para o Banco Central, tudo isso você fazendo uma boa. E com o Pix, me conta. 24/7 tomando porrada, bicho. Não é? E com esses volumes que passou a ter, Caramba. Então, isso tudo está mudando o perfil dos sistemas. E sempre que tem uma virada tecnológica, também tem oportunidade, né? Sim. Uma das coisas que se aposta, o que é, Charles? Que tem até uma fala de uma analista daquela Andreessen Horowitz, que é um dos grandes investidores, do Mark Andreessen, que fez o Netscape. Leiam nos livros de história, vocês vão gostar. Que ele é o cara, o precursor da bolha do .NET, do .com e etc. Fez o primeiro navegador comercial, porque ele estava no projeto do primeiro aberto, que era o Mosaic, aí ele fez o Netscape. Bom, tem uma história linda por trás. E ele é um grande investidor, também um cara, o fundo dele é um dos mais prestigiados, investe um monte de gente com múltiplos acertos. E basicamente, tem uma analista dele que tem um vídeo no YouTube, todas as empresas serão fintechs. E isso não é novo não, é de 2018, 2019. Já prevendo todo esse movimento do Banking as a Service. A gente vê, por exemplo, até movimentos do, principalmente varejo de novo, né? Como o Magazine Luiza, por exemplo. Magazine Luiza, pô, tem a Magalu-Pay, né? Outros mercados pernambucanas com a Pefisa, Sim. Casas Bahia também, entre outros. Você sabe que a Pefisa tem a melhor solução Carrefour, tem a melhor solução Open Finance de mercado, a Pefisa, né? Do mercado de Open Finance. Você sabia? Não. Cliente nosso, né, Charles? Opa! Agora eu entendi, fez sentido. Explicado. Midway. Agora a Renner está entrando na parte de dados, né? Com a Realize. Mas você tem razão. Ou seja,
Um instrumento de meio de pagamento originalmente no varejo, ele tem um objetivo muito claro, facilitar para o varejo poder realizar a venda. O cara quer vender, ele quer facilitar o pagamento para o cliente dele, ele quer receber em dia. Então, as Casas Bahia têm esse modelo de crediário há tantos e tantos anos. Você tem razão, a Pefisa, milhões de cartões, tá? A Midway, que é das lojas Riachuelo, milhões de cartões, Renner, milhões. Esses números são, inclusive, públicos para quem quiser pesquisar. Esses dias rolou lá no WhatsApp, né? Sim. Onde é que tem? Lá no ranking de reclamações do Bacen tem, que eu saiba público é só lá. Né? Quantos clientes são clientes das instituições financeiras? Mas o que é legal? É que, de alguma forma, então, todo esse movimento tende a trazer poder de barganha para o consumidor. Por quê? Porque quando ele compartilha os dados dele com outras instituições financeiras, elas podem começar a fazer uma segunda coisa que é o nosso sonho, que é a próxima melhor oferta. Pô, eu tô vendo que esse cara aqui começou a comprar fralda, só para dar um exemplo. Ué, ele teve filho. Esse cara tá louco por uma boa oferta de um seguro de educação, seguro de vida, porque ele nem pensava, eu não tava nem aí. Visão de segundo nível, né? Começa a pensar, peraí, bicho, se eu morrer, meu filho, vamos fazer um segurinho de vida, vai. Né? Se nessa hora que você tá pensando nessas coisas... Parece um prestamista aí, um seguro. Super bom, uma condição bacana. Então, isso é essa torre do compartilhamento de dados, é a oportunidade de dar para o cidadão condições de ele realizar uma parte toda de compartilhamento de dados para poder receber melhores ofertas, além de comprovação de renda. A segunda trilha de pagamentos, que é justamente o fato de você poder permitir que alguém realize movimentações na sua conta com a sua autorização. Eita, como é que é isso? Então agora eu vou pedir para o nosso grande especialista Charles Mendes. O que é o iniciador de pagamento, Charles? Bom, pessoal, basicamente hoje, o iniciador de pagamentos ele que faz essa junção, né, desses lados, tanto do Pix quanto do Open Finance. Né? O iniciador é um iniciador de transação de pagamento, conhecido como ITPs. Né? O ITP ele permite que ele não vai nem um provedor de conta transacional. O que é o provedor? É aquela instituição que tem contas de clientes. Não, o ITP ele faz a transação acontecer. Ela leva a transação, pode ser muito usado nos marketplaces, né? Por exemplo, para facilitar a jornada, encurtar a jornada de pagamento. Então, sabe aquela sacada, né, que a gente fala de vou fazer um pagamento, eu tenho que ir no Pix, tem que abrir o aplicativo, logar no app do banco, ler o QR Code, ou copiar o Pix, copia e cola, fazer toda aquela jornada chata, né? Tem vários passos. Com o ITP você consegue encurtar o tempo, é muito mais rápido, muito mais fluido, você ganha alguns segundos ali preciosos na transação. Então o ITP ele facilita a transação, ela acontecer de forma mais rápida sem ter que logar no app do banco. Você está lá no site, por exemplo, ali, falamos da Magazine Luiza, fazendo uma compra. Vai lá na Magazine Luiza, lê o QR Code da compra, pagamento via Pix por Open Finance, uma solução aí da Opus aí, vamos estimular aí bastante o uso. Quando você lê aquele QR Code e faz o pagamento, a transação ela é redirecionada para o teu banco, né, que você de preferência, você escolhe qual banco que você tem preferência para fazer o pagamento. Você sai do app da Magazine Luiza pela jornada, você entra no app do teu banco já contextualizado. O que é contextualizado? Já traz a transação completa, já com o valor preenchido, você não precisa ler QR Code mais de novo, e você só confirma, você só revisa e autoriza. Esse é o grande sacada, né? Autorização, consentimento. Você consente com aquele pagamento. Você consentiu, autorizou, o próprio app do banco te redireciona de volta para o app de origem, que no caso foi a Magazine Luiza. Pode ser também você comprando carnes, por exemplo, você está ali numa rede da Swift, sei lá, não importa, pode ser ambiente físico ou virtual. Perfeito. Isso é o ITP. O ITP faz toda essa mágica acontecer, né? Só falta você me dizer que essa infraestrutura também é que permite hoje o Pix por aproximação. Também é isso aí, é isso mesmo, cara. E a Opus aqui, ó, pô, um dos precursores também do Pix por aproximação. Não, a gente tem um orgulho bastante grande agora do que aconteceu com o Pix automático. Sim. O nosso cliente foi o primeiro que conseguiu passar e um dos dois únicos dos 140 e tantos players que não precisou, conseguiu cumprir o prazo, tá? Porque está usando a nossa solução. Bom, claramente, com o especialista falando, eu não poderia explicar melhor. Mas você sabe que tem umas imagens das quais eu gosto, Charles. Uma é a seguinte: o Pix copia e cola, ele é, na minha opinião, o equivalente ao atravessar de rua no mundo digital. Vou te explicar. Imagina o seguinte, Oswaldo, você está lá na boca do supermercado. Como é que o senhor quer pagar? Eu quero pagar com Pix.
Ah, com Pix? Puxa, então, ó, aqui em frente tem uma agência do seu banco. O senhor atravessa a rua, vai lá, faz um Pix pro supermercado. Leva esse papelzinho aqui, ó, leva essa identificação aqui, que é minha, e tem paga aqui lá. um QR Code, celular Paga lá. fora, não precisa nem digitar nada, mas... Você iria lá, Oswaldo? Aí você volta... Eu iria fazer, poxa, eu tô dentro do mercado aqui na boca do caixa querendo pagar, por que que eu tenho que Isso. atravessar a rua e ir na minha agência? Mas é o que você faz hoje, quando você tá lá na boca da Amazon. E aí, se você pagar com Pix, tem 5% de desconto. Eu quero! Eu atravesso 5%? agora. O que ele faz? Joga um código, você copia aquele troço, já foi pro meio da rua. Atravessa e vai até o aplicativo do seu banco, faz todo o ritual do acasalamento para entrar no aplicativo, Face ID, não sei mais o que, pirueta. Procura o menu, vê se tá fácil de achar o menu. Onde está o Pix lá? Onde está o Pix? Onde está o copia e cola aqui? É isso. Copia e cola, bomba. Cola lá, faz o pagamento, volta, atravessa a rua de novo e volta lá para Amazon. Beleza. Oswaldo, você pagou aqui, vamos... ainda tem que ficar esperando refresh ainda, né? Tem época quando você volta para atravessar a rua, é como se tivesse uma fila, né? É isso mesmo. Tá, Vai entrar você tem que fazer, caramba, eu tava aqui agora, aí ainda tá pendente de pagamento, acabei de fazer. Não, perfeito, porque tem esse ponto ainda, você tem que esperar ele confirmar. Bom, e aí, o que o Pix hoje vira isenção de... Parênteses aqui, ó, nessa atravessada da rua, você pode se distrair nessa atravessar a rua, né? Você é o quê? Vai trocar de um app pro outro, aparece uma notificação do WhatsApp no meio do caminho, alguém te liga, Instagram, alguém te liga, você até esquece o que você ia fazer. É pior, você para no meio do caminho. Você entra na sua conta e descobre que tá vencendo hoje a prestação, sei lá do quê, do carro. Ou a conta de luz. Ih, caramba, preciso pagar isso aqui. Pumba, você paga, cadê a venda? A Amazon tinha um estudo já de 20 anos atrás, que cada clique adicional na trajetória de compra representava algo de 4 a 5% de perda no funil de venda. Você imagina isso, atravessar a rua, ir lá, voltar. Então, e aí é que vem a parte dessa imagem, o que você está fazendo e o que o Banco Central está fazendo com o iniciador de pagamento é absolutamente subversivo. Sacada também, Francisco, pegar um parênteses disso do ITP, é que quando você vai via ITP fazer essa transição de fazer o pagamento, quando você vai para o app do banco, né, que ele te leva para o app do banco, é proibido você distrair o cliente. O que é distrair? Você deu um exemplo muito bom aqui. Puxa, entrei no app do banco, lembrei que tem que pagar aquela conta, etc. Você não pode ter desvio da jornada. Sim. Você não pode ter oferta de serviço, não pode oferecer um seguro, não pode oferecer nada que distraia ali aquela transação, né? O processo de pagamento no Open Finance. Mas a beleza, e aí que eu queria chegar, Charles, é a seguinte: o Banco Central, eu falei que ele está sendo subversivo. Em tese, a iniciação de pagamento ia ter vários trilhos. Sim. Né? Mas na prática, ela está só no Pix, ela ia ter TED. Deve ter TED, até cartão. Aí... Fala-se em cartão ainda até hoje, mas o grande ponto é que o Banco Central está usando o Open Finance para tornar o Pix tão conveniente no uso quanto é o cartão de crédito. Sim. E isso é que eu acho que é a parte mais subversiva do plano e que é genial. Porque, na verdade, quando você paga com cartão de crédito, você não sai do ambiente da loja. E esse é que é o ponto. Não é assim? Qual é o cartão, bandeira, número... digita tudo ali. Por quê? Porque você não precisa atravessar a rua. E agora, com o iniciador de pagamento, é exatamente a mesma coisa. Na assessoria do Pancão, vamos usar esse exemplo da atravessar a rua. Não atravessa não. Não, e é interessante, porque em última análise, você está fazendo o quê? Você tá normalmente no celular. 70% do e-commerce hoje no Brasil é m-commerce, mobile. Sim. Lembra da história? Eu estava falando, né? Você entra no trem, no metrô, no ônibus hoje, está todo mundo com o seu celular. E muitas vezes, é isso, você tem alguma coisa e fala, pô, a hora que eu estiver indo para casa, eu vou estar numa boa lá no metrô, aí eu olho o celular e resolvo. Eu vou fazer aquela compra. Então, o que é interessante disso? Nessa hora o QR Code não te ajuda, né? Aquele QR Code eu não consigo ler. Então você tem que fazer o copia e cola mesmo. Agora, com o iniciador de pagamento, você não sai do ambiente da loja. Você realiza o pagamento ali, aparece misteriosamente uma tela do seu banco pedindo para você confirmar, né? É uma mágica do Open Finance. A mágica da Open Finance, o Opus domina, né? O Opus domina essa mágica. Não, e o lindo dessa história é que você vai, confirma de maneira completamente segura. O seu aplicativo está falando diretamente com o banco, não está passando pelo canal aqui. E você confirma a transação
E a Amazon está então falando, olha, o Oswaldo está querendo me pagar 100zão aqui. É verdade, Oswaldo? Confirma para mim. Você confirma para o teu banco devolve dizendo, ok, Amazon, pode fazer a transação. Então, isso é um primeiro passo que é importante. Além disso, a gente tem hoje a jornada sem redirecionamento, que suporta o Pix por aproximação. Isso já funciona, vocês já testaram? Você pega e coloca, a não ser que vocês sejam almofadinhas de usar Google, Apple, né? Mundo Isso. Apple, né? Ferrou. Não, eu com minha Estamos formação de travados, não consegui engenheiro, usar ainda. estou usando o Android, o meu é um Android raiz, porque ele é Google, tá? Ele é o Pixel. Ah, Ele legal. é raiz. Raizão mesmo, né? É de macho. Mas o negócio qual que é? Hum. É que a gente tem, basicamente, no Android hoje, esperamos que em breve, quando a Apple abrir a interface do Near Field Communication, do NFC, mas a ideia qual que é? É que você pode cadastrar hoje tua conta Pix no Google Pay e pagar por aproximação. Então você cadastrou lá teus cartões, você cadastrou também tua conta. Eventualmente, se o lojista está te dando desconto para pagar por Pix, ele pôs a maquininha lá, você vai e faz o Tap to Pix. E aí ele ainda exige uma biometria, que pode ser o dedão, depende do que você tem configurado, né? Facial, depende do que você tem configurado no celular. Mas isso é totalmente seguro, porque tem esse segundo passo de confirmação, portanto é fantástico, né? Então, isso dá suporte para o Pix por aproximação, mas principalmente isso permite que você tenha a mesma conveniência no meio de pagamento Pix que você tem no cartão. E agora, com o Pix automático, você deu um passo a mais, porque você pode também colocar o Pix para recorrência. E você pode fazer isso diretamente através do seu banco ou via Open Finance. Qual é a vantagem de fazer via Open Finance? É que o registro do pagamento fica no iniciador de pagamento e não no banco. Também se você quiser trocar o banco pagador, você pode. Caramba! Fantástico. Vai Isso ficando aí lindo, né? Vai ficando indireto. A coisa vai ficando divertida. Se você somar isso ainda ao conceito de transferências inteligentes, onde você pode vincular duas contas suas e começar a transferir dinheiro de um lado para o outro sem nenhum tipo de confirmação adicional. Cara, essa é uma das funcionalidades que eu acho mais incríveis Genial. e pouco usadas ainda, cara. É. Depois de Não um é ano, explorado. quase um ano e meio já. Não, Inteligente. Matheus, você sabe que no fórum, acho que Pix, que o cara deu um exemplo bacana, ele falou conta conjunta consigo mesmo. Sim. Olha que ideia legal, não é? E é isso mesmo, porque na verdade não importa quantas contas você tem, o caixa é um só. Sim. E você quer poder gerenciar isso. Então, essa segunda torre de pagamentos, ela visa trazer essa conveniência, trazer modernidade na forma de pagamento e, né, dependendo de quando você está assistindo esse episódio, nós estamos no final de julho de 2025, na iminência dos Estados Unidos colocarem uma tarifa de 50% adicional sobre os produtos brasileiros para entrar nos Estados Unidos. E uma das alegações deles é que o Pix concorre com empresas americanas, leia-se Mastercard, tá americana, Visa até europeia, ou Amex, enfim, como meio de pagamento. Não, desculpa. Nossa, isso é terrível. O Pix é o que o FedNow um dia gostaria de ser. Exato. Sim. Mas É está isso. longe de conseguir. Saiu hoje uma reportagem de um prêmio Nobel em economia, falando exatamente do caso do Pix. Vocês chegaram a ver? Não, né? É legal. Falando Vamos colocar aqui nos exatamente comentários que aqui, o Pix é Matheus. o futuro. O Pix é o futuro. E o que o Brasil conseguiu é aquilo que muitos países estão tentando ainda e não conseguiram. Você sabe que esses dias eu estive conversando com o pessoal do Chile, que está lá na iminência de implantar o Open Finance deles, o tal do Sistema Financeiro Aberto, tá? Sistema de Finanças Abertas, que é fortemente inspirado no Open Finance Brasil, e eles contam que a autoridade monetária lá, quando o pessoal questiona, não, esse negócio de Open Finance não funciona. Como não funciona? Vai ver no Brasil. Brasil, exato. Isso é genial. E tudo isso por causa desse trabalho excelente do Banco Central de forçar a modernização do mercado. O SPB, que está já rodando aí há mais de 20 anos, já é algo que muito país ainda não passa nem perto, que é o de interligar todo o sistema financeiro. E aí agora está vindo a terceira torre do Open Finance. E essa eu confesso para você que ela dá uma visibilidade extra da qual eu gosto muito.
Portabilidade de crédito. Isso. Aê, bingo. E o que é, senhor Charles? Não, deixa pra você responder essa daí, ó. Essa daí tá eu devolvo pra você. Não, a portabilidade de Mas é crédito é incrível, muito cara. legal, porque já existe Eu esse quero ver como você vai conceito. exemplificar, que eu tenho dificuldade com É. isso. Não, então, você sabe que hoje já existe o conceito de portabilidade de crédito. Você tem um empréstimo com o banco A. Uhum. Você fala, pô, tô pagando um juro muito alto, deixa eu ver um banco B. É muito tranquilo. Basta você ligar para o banco B provavelmente vai falar, vai na minha agência. Tá. Aí você preenche um monte de papel, esse troço é registrado numa central, que é a Núclea. Aí o banco B manda, por um canal não especificado, uma proposta para o banco A, dizendo, eu vou comprar a dívida do fulano aqui, e a partir daí vou refinanciar. É um porre de ruim, é lento, não funciona. De todo o dinheiro aplicado, de todo o dinheiro emprestado no Brasil hoje, menos de 0,5% foi alvo de portabilidade de crédito. Caramba. É tão complicado, tá bom, vai deixar como tá, vou pagar o juro que estou pagando, que É. tá bom? Bom, nós temos um material, Charles, eu vou te mandar depois, vou mandar para vocês, se vocês quiserem colocar aqui também, Vamos colocar aqui que é nos um comentários. book sobre Com certeza. portabilidade de crédito, explicando esses detalhes e essas estatísticas, tá? Como é que vai funcionar graças ao maravilhoso Open Finance, Oswaldo? Basicamente, você vai entrar, você pode tomar a iniciativa de pedir uma simulação para o teu banco, ou o seu banco, analisando que você tem empréstimo em outros bancos, pode chegar à conclusão de que você é alvo de uma portabilidade de crédito. Pô, ele está emprestando esse dinheiro a esse custo lá, eu consigo oferecer melhor para ele. E aí, você vai fazer uma simulação para ver quanto você economizaria. O seu banco pode te falar, você quer fazer? Quero. Você vai dar um consentimento para ele, que vai confirmar lá com outro banco. Ou seja, é verdade, só que o outro banco vai perguntar aqui no Open Finance, confirma que você está querendo uma proposta de portabilidade de crédito. Você vai dar isso para garantir que a coisa é oficial. O banco proponente vai mandar então os dados para o banco original que tem o teu crédito atualmente, que é o banco credor, e ele vai receber aqueles dados, o banco credor, com exatamente as condições que aquele banco está oferecendo para você. Tem umas regras, tem umas restrições, ele não pode aumentar o número de parcelas, tem que continuar sendo o mesmo valor, mas isso é detalhe, depois vocês consultam o bancão, os caras são especialistas em norma. Vem com nós. Basicamente, o que o banco credor original pode fazer é te mandar uma contraproposta. Isso aqui é legal, ele tem até 48 horas para te mandar uma contraproposta. Não, Oswaldo, nós não vamos perder com você como cliente, não. Eu vou baixar o juro e vou bater a proposta do banco proponente. Os bandidos que querem me roubar de roubar de mim. Então é quase que um leilão reverso, né? Com a dívida original e alguém te propondo alguma coisa. Oswaldo, até pergunta aqui, você já imaginou um dia vendo os bancos brigando realmente ali para te dar uma condição melhor de crédito, para baratear? Você já imaginava essa realidade? Não, nunca imaginava aí que ia ter um verdadeiro leilão aí, né? Na De sua vida você contraproposta. viu isso, Oswaldo? Não, Nunca, no seu relacionamento de anos com bancos. não, isso aí é, falou, uma grande novidade isso aí. E eu vou Tem te que ativar o dizer, Open Finance, hein? é isso, Oswaldo. Isso é o que uma das coisas que mais está nos motivando. Nos últimos meses, isso é algo que vai virar realidade. Com um piloto lá no final desse ano, a primeira versão, que é para crédito clean, que é aquele crédito sem nenhuma garantia, vai virar em fevereiro do ano que vem. Está previsto para julho o crédito consignado. E aí a briga vai ser ferrenha, porque isso já é um mercado, Matheus, super disputado, né? Você já pensou os caras oferecendo taxas Não, diferentes? isso é surreal, né? Se você, é igual você falou, o Brasil ele é modelo financeiro para outros países. Acho que da América Latina, assim, a gente é uma vitrine. E acaba se tornando vitrine também para a Europa, para a América do Norte, de frente aos Estados Unidos. Mas eu queria aqui trazer uma notícia triste, Francisco. Né? A gente está encaminhando aqui para o último bloco, e é o bloco que a gente comenta aqui alguns recados. Claro. Então, eu queria que você deixasse um recado para a gente. Perfeito. Eu fiz algumas anotações aqui, principalmente sobre nicho, sobre conhecer a si mesmo, cavalo selado, né? E principalmente aqui, quando você nos trouxe aqui essa assimetria de informação. Sim. Juntando isso, concatenando isso, eu queria que você desse um recado para o pessoal de casa.
Assim, um recado que aquele recado seja temporal. Então, para o pessoal que está assistindo o vídeo amanhã ou depois fala, poxa, isso daqui realmente se aplica a mim. Pode ser ele empreendedor ou de vida, ou até mesmo dentro desse sistema financeiro nacional que você, assim, é um pioneiro. Eu tenho muito prazer de tê-lo aqui, eu e o Charles, o Oswaldo também, porque você não só colabora com a gente tem uma masterclass, mas a gente consegue propagar, levar esse conhecimento para outras pessoas. Não, tá ótimo, Matheus. Você sabe que, em última análise, a gente falou aqui de tanta coisa, né? Mas eu posso dizer para vocês, depois de então mais de 40 anos de carreira profissional, que quando você olha para trás, o que realmente vale a pena é o impacto positivo que você causou nas pessoas. Isso em todos os níveis, em todos os âmbitos. Desde aquelas que foram alvo direto do seu trabalho, os seus clientes, que por um motivo ou por outro dormiram melhor, resolveram problemas, salvaram seus empregos. Nós que estamos na área de TI, né? Mas muitas vezes salva o emprego de muita gente boa. De alguma maneira reduzimos a pressão ou geramos resultados que fizeram com que eles atingissem seus objetivos, e isso é um primeiro impacto direto. Mas você tem as pessoas que trabalham no seu time, que muitas vezes começaram a carreira na sua empresa. Muitas vezes, durante o processo de amadurecimento profissional, essa pessoa resolve seguir outro caminho. E você fica feliz também de saber que colaborou com a evolução daquele profissional. Uma coisa que nos causa muito orgulho é o número de pessoas que vão trabalhar fora e depois voltam para Opus. Isso é espetacular, porque a pessoa foi, experimentou outros modelos e de alguma maneira concluiu que ela era feliz e não sabia. Né? E voltou a trabalhar com a gente. E a gente tem um turnover muito baixo, porque a gente tem muito esse foco de atenção nas pessoas também, porque elas também vão fazer diferença naquelas que você impactou. E você tem, em última análise, o impacto pessoal direto que você tem em relação às pessoas. E você vai ser lembrado, certamente, principalmente pelos valores que você defendeu. Porque isso está acima da circunstancialidade. Como você falou, algo que dura para a vida. Tem uma imagem que um escritor faz que ela é muito interessante. Tenta imaginar o dia do seu funeral. Quem que vai e por quê? Interessante, né? Qual que é o impacto que você deixou? Caramba. Será que tem gente que vai lá para ter certeza que você morreu mesmo? Bom, até que enfim nos livramos desse, né? Ou será que vão pessoas que de alguma maneira têm um sentimento de gratidão por você? Que têm boas histórias para contar a seu respeito no relacionamento com elas? Porque isso é um impacto positivo. E esse impacto positivo, se você conseguir fazer a sua vida se guiar por valores, vai estar além, vai estar impresso em tudo que você fizer. Vai estar além da tua pessoa. A gente estava falando aqui do dia que você, né, de repente ouve alguém falar da Bancão e não sabe que você é do Bancão, e você vê lá alguém conversando, pô, aqueles caras são bons, ou estão fazendo um trabalho honesto. Ou, pô, você está com um problema nisso, chama esses caras que eles são bons. Então, um orgulho tremendo. Demais, nossa, sem padrão. E isso, na verdade, é parte desse impacto positivo que vai além da sua pessoa, né? E aí, aos poucos, você vai se orgulhando de tudo, da pessoa que por trabalhar com você comprou a sua casa, ou comprou o seu carro, ou o filho dele se formou, sabe? Que você fala, Sim. caramba. Tem gente trabalhando comigo, eu tenho o nosso primeiro estagiário de 33 anos atrás. Ele saiu, trabalhou 15 anos fora, depois voltou, tá com a gente de novo lá, já faz 10. O cara tá quase se aposentando já. Ou seja, ali a minha casa, né? Não é legal? Não, e aí você olha toda a conquista dele, as coisas que ele fez e tal. Mas você sabe que mais do que isso, o ponto todo é que não é sobre dinheiro, não é sobre conquista material, não é sobre o sucesso e o marketing que gerou de alguma maneira uma marca forte, mas é sobre quanto você impactou positivamente as pessoas, porque isso vai te acompanhar. E é isso. Um dia você também vai deixar esse corpinho, né, largar ele aqui, ao que ele pertence. És pó e ao pó hás de voltar. E aí, o que vai ter ficado da sua trajetória? Você deixou algum legado de verdade, um legado bom, positivo?
A gente fala muito a respeito de grandes empresários que fizeram um trabalho excelente, mas que muitas vezes o pessoal comentar, quem conheceu mesmo, fala, olha, mas tem que fazer uma ressalva. Pessoalmente era um inferno trabalhar com o cara. Então, será que terá valido a pena? Agora, tudo que você faz carrega a sua assinatura e a sua vibração. E isso é que é legal. Tudo. Tá lá a tua assinatura vibrátil, né? Se alguém pudesse pegar aquilo, ler e falar, caramba, isso aqui é obra do Charles, isso aqui é obra do Matheus, isso aqui é obra do Oswaldo. E eu espero que as pessoas que um dia tenham passado na tua trajetória se lembrem de você de maneira positiva, porque isso é o que mais vale a pena. E aí, naturalmente, as bênçãos se multiplicam e as coisas vão dar certo para você, e você vai fazer um trabalho bacana. E ao mesmo tempo, você vai ser feliz no caminho. Isso é que é o legal, você vai se orgulhar da tua trajetória. Nós estamos aqui para isso, né, em última análise. Então, tá dado o recado. Oswaldo, essa, assim, sinceramente, eu não esperava. Realmente, eu acho que isso foi muito de encontro daquilo que eu estava conversando com o Charles, conversando com o Oswaldo. Vão vir circunstâncias adversas, os valores vão ser testados. Muitas das vezes a gente tem nossos valores testados, e você acabou de atestar aqui pra gente que, assim, siga seus valores, né? Observe seus princípios, que muitas das vezes no final ali da sua experiência, né, com toda a sua experiência, você viu que seguindo os valores, observando os princípios, você obteve muito mais êxito do que feri-los lá atrás. Claro. É isso então, aí. acho que é uma baita lição, Charles. Não, e mais uma vez aqui até agradecer por toda a história. A gente seguiu aqui, ó, de onde viemos, onde estamos e a promessa do futuro, cara. Não podia ser melhor episódio, cara. Melhor título aqui. Descrição boa do episódio, eu gostei. Obrigado pela E no mensagem futuro demais. tá o Bancão, né? Bancão SA, por favor, visitem nosso site, é isso? bancãosa.com.br, mas também visite opus-software.com.br também, Muito né? obrigado, é isso aí. Quero deixar também aqui, ó, nós, em nome do Bancão, um presente para você. Primeiro, um livro sobre Uau. empreendedorismo aqui, com algumas histórias Caramba. de empreendedores, né? Nós somos aqui coautores desse livro, né? Então contamos um pouco da história do Bancão, como ele surgiu. Uau, Tem outros deixa eu coautores mostrar aqui, maravilhosos ó. aí. Empreendedorismo 360, Empreendedorismo 360. 360 graus. Editora 360 graus, então empreendedorismo Da 350 graus. Tá dando para pegar aí, Wagner? Ó, a capa é linda. Isso aí é um O presente Wagner para é o você. cara da Da Faz a pontual. mágica aqui. pontual digital aqui. E não esqueçam, hein, pessoal, @pontual.digital. Isso aí, Wagner. Decorei bem, hein? Boa. Opa. Ó, garoto. Realizare Editora. Não, eu tô ainda saboreando o primeiro presente, ó. Opa, Que seja tá maravilhoso. aqui, e aqui dentro tá a história de vocês. Tem um pouquinho falando aí sobre, bem breve, como surgiu o lado empreendedor meu aqui do Charles, de como que eu, quando eu cresci, quando era criança, contei um pouco sobre a visão empreendedora que eu tinha, com alguns outros objetivos de vendas, vendia anúncios para lojas, Uau, além tá da aqui, ó, a foto cidade. dele, Charles Mendes. Charles aparece Mendes aqui aí, daí como surgiu o Bancão. no verso na capa, capa de verso do livro. Sensacional, muito obrigado. Não, vai ser uma Dedico honra com aí. carinho. E tem um outro presente aqui que a gente entrega a nossa marca registrada aqui, que é um baralho. Um baralho bem diferenciado aí pra você. Esse é o campeão, follow the money, é isso? Follow the money. Time is money, yes. É outro quadro que a gente tem aí do nosso Power Up, né, do outro podcast. Sim. Mas é um presente que representa muito sobre, para você poder compartilhar mais momentos, até com quem você ama, com a família, Caramba, brincar um bem pouco ali, se feito. divertir. Isso é bem legal, cara. Entendi. Vai ser E bem o fundo diferenciado aí. O fundo das cartas, o verso tá com esse. Não, Nossa, isso aí. tem a marca. Esse aqui é um Coringa, não, adorei. Puxa, muito obrigado. Fiquei muito feliz com os brindes aqui, com os presentes e, bom, estou à disposição de vocês. Quem sabe uma hora a gente volta para algum tema mais específico. Com certeza, mais do que com tudo. certeza. Estudamos, sim. E vamos, enfim, assim, mais do que tudo, vamos lá. Nós estamos juntos no mercado. Esse é o momento de a gente conseguir levar o que a gente tem de bom. E obrigado pela parceria, cara, todos esses anos aí, por toda a indicação, apoio também que a Opus tem na história, que vocês fazem parte da história do Bancão, viu? Puxa, que bom, mas você sabe que, assim, todo mundo quer ter boas indicações para dar, não é? Verdade. Então, vocês são os caras que a gente indica com prazer, porque a gente sabe o bom serviço e a honestidade. com Igualmente, vocês recíproco. cumprir. Então, isso é o mais legal, né? E é isso, né? É uma corrente do bem que a gente vai montando juntos, né? Perfeito. Então, super obrigado, senhores. Prazer é todo nosso. Charles, último recado. Cara, agradecer a audiência aí de quem tá em casa. Não esqueça, então, compartilhe esse vídeo aí, curta. Eu tenho que passar a palavra aqui pro Oswaldo aí, agradecer, Oswaldo, pela presença aí
Traga essas dúvidas aí das pessoas sobre o mundo open, né? Como que ele funciona. Fala para nós aí qual o recado final que você quer dar. Bom, agradecer a oportunidade aqui, né, do Bancão de estar presente. Uma honra aqui em receber, né, o Francisco contando um pouco da sua trajetória, da sua história e um pouco aí da Ops também. Oswaldo, você é inspiração, meu irmão. Você demais. Oswaldo, você é um cara incrível, viu? Obrigado, gente. Obrigado aqui, Francisco. Um prazer. Oswaldo, parabéns. Francisco, Obrigado, Matheus. obrigado pela sua presença. Valeu, obrigado. Charles, mais uma vez, estamos aqui, comissão cumprida. É isso aí, cara. E é isso aí. Deixa o último recado. Banqueiros e banqueiras, enquanto o Bacen muda as regras. O Bancão entrega a solução. Obrigado, até o próximo episódio. Até Hein? o próximo. Valeu.